Colocar aqui para poder gravar. Então, boa tarde a todos, a todas, né? É um prazer, mais uma vez, a gente estar nessa sessão aqui. Queria agradecer, né, o professor Paulo César, um grande amigo aí da casa. Hoje está lotado na Universidade Federal de Viçosa, mas é um grande estudioso aí da filosofia do direito, teoria do direito e principalmente da hermenêutica filosófica. Eu não estou acreditando que eu estou vendo aqui o professor Ricardo Salgado entrando, né? Então eu começo a chorar, começo a ficar emocionado, né? Eu sei que daqui a pouco, se ele habilitar aqui, ele vai me xingar, né? PC já conhece. Eu chamo professor Paulo César, tá, gente? Mas carinhosamente é PC, tá? É muito difícil falar o nome dele assim, é PC, todo mundo conhece ele como PC. Então, muito obrigado, viu, PC, pela oportunidade aí, por ter vindo aqui a nossa aula. Eu sei que seu tempo é muito caro, você tem vários outros afazeres aí, mas sempre você vem colaborando aí com, com a nossa pós aqui, sempre comparecendo, trazendo temas importantes para a gente. Então, eu queria te agradecer aí e deixo você à vontade para poder se apresentar, fazer a sua exposição, né? E fique muito à vontade, você já conhece, o espaço é nosso, né? Você está em casa aqui, fica muito à vontade. Bom, boa tarde, gente. Inicialmente, eu agradeço o convite, os queridos amigos Rafael e meu querido amigo Ricardo Salgado, né? É sempre um prazer poder estar presente nas disciplinas da pós-graduação, né? Especialmente disciplinas do querido Ricardo, né? Então, sempre que precisar, me chame, eu vou com o maior prazer, sabe? Não vejo como encargo, não vejo assim como... Vejo como uma grande honra, um grande prazer, assim, tem uma forma de eu contribuir com a Universidade Federal de Minas Gerais pela minha formação, né? Então, fiz meu mestrado e meu doutorado na Faculdade de Direito da FMG. Então, voltar à Faculdade de Direito da FMG, ainda que, né, de forma remota por enquanto, é sempre uma grande honra, né? A gente espera que em breve a gente possa pessoalmente estar presente mais uma vez, não é? Bom, gente, Rafael, somos quantos no total, assim? Só para a gente ter noção se a gente já começa. Nós somos, no total, nós somos cadastrados na disciplina, nós somos aqui 8 integrantes. Beleza. Bom, 8 já integrantes. começando devagarzinho, batendo um papo, né, fazendo algumas apresentações, para então permitir que as demais possam entrar ao longo, então, né? Bom, gente, a minha formação, para quem não me conhece, é em hermenêutica filosófica, né? Eu venho da fenomenologia, né? Meu ponto de partida, vamos dizer assim, meu raciocínio filosófico é todo ele formado na escola da fenomenologia, tanto no mestrado como no doutorado. Eu estudei Gadamer, sobretudo, e mais recentemente eu venho estudando, sobretudo, Merleau-Ponty na sua leitura, na sua ligação com Russell, né? Então, desde o mestrado e o doutorado também, sobretudo, eu me dediquei à questão da obra de arte, né? E agora, após a defesa, eu venho trabalhando, né? Defendi meu doutorado em 2017, né? Então já tem 4 anos. Desde então, eu venho me dedicando à relação fenomenológica do acontecimento da obra de arte, sobretudo a partir, como eu disse, das obras do Merleau-Ponty. Bom, a partir então das orientações que o Rafael me apresentou aqui, né, das sugestões, eu queria conversar um pouco com vocês a respeito da própria formação da ideia de hermenêutica. Sobretudo o terreno preparatório para que no século XX pudesse desenvolver o que se convencionou chamar de hermenêutica filosófica. Na obra do Gadamer, sobretudo a partir de Verdade e Método, que é um texto de 60, se encontram duas grandes tradições filosóficas que no século XX, a partir da obra do Heidegger, tornam-se paralelas. A tradição hermenêutica e a tradição fenomenológica. Muita gente acha que hermenêutica e fenomenologia são a mesma coisa. Digo a vocês que não são a mesma coisa. A fenomenologia ela aparece com o Russell, o Edmund Husserl, né, que é o grande autor, o grande filósofo a desenvolver as teses fenomenológicas e ganhou corpo com uma grande tradição, né, sobretudo a partir do Heidegger, que é o grande discípulo do Husserl, mas que se contrapõe desde o início às teses russelianas fundamentais, mas não só com Heidegger. A gente tem uma longa tradição fenomenológica, tanto na Alemanha, né,
como também na França, né? Gadamer, por exemplo, é um autor que segue a esteira alemã da fenomenologia, mas a França a gente tem também uma longa tradição da fenomenologia, né? O Ricoeur, né? O Merleau-Ponty, o próprio Merleau-Ponty, o Derrida, à sua maneira, também é um autor que tem um diálogo muito grande com a fenomenologia, o Levinas, enfim, a gente tem toda uma pleia de pensadores que se desenvolvem na grande matriz fenomenológica. Gadamer é um autor que conseguiu, de certa maneira, retomar uma temática que já era apresentada por seu tempo, principalmente na obra tardia do Heidegger, que é o encontro da hermenêutica com a fenomenologia. Então, se nós atentarmos alguns parágrafos essenciais de Ser e Tempo, que é uma obra de 27 do Heidegger, não sei se vocês assim conhecem, né, os temas, as obras heideggerianas, mas os parágrafos, por exemplo, 7º, 33, 34, 31, 32, 33, 34, Ser e Tempo, o Heidegger se esforça para continuar a desenvolver um tema que ele já vem apresentando desde a década de 20, que é a relação entre hermenêutica e fenomenologia. Tem um texto de 1923 do Heidegger chamado Ontologia Hermenêutica da Faticidade, que é um texto em que o Heidegger desdobra a sua tese, que ele apresenta já em 21, para o Paul Nartop, para que ele pudesse, então, ser contratado para ser professor, né, na Universidade de Freiburg, né, Marburg, perdão. Então, o Nartop ele escreve, né, ele escreve ao Russell, pergunta ao Russell se o Russell tem algum orientando em filosofia antiga. O Russell diz, olha, tem um aluno meu aqui, né, chamado Heidegger, que está estudando doutorado em Aristóteles. Talvez ele seja importante para o que você quer desenvolver aí. Então, o Russell pede que o Heidegger envie um texto para o Natop para que o Natop avaliasse se ele poderia ser contratado para ser professor. E o Heidegger escreve um texto chamado Interpretações Fenomenológicas de Aristóteles. É um texto de mais ou menos 100 páginas, sendo que das 100, 70 páginas são dedicadas à discussão da chamada situação hermenêutica, e 30 dedicadas a Aristóteles. Esse texto entrou para a história da filosofia como o relatório Nator. Então, a gente pode dizer que esse texto do Heidegger é a petição de princípio, ponto de partida da inauguração do intercruzamento da tradição fenomenológica com a tradição hermenêutica. Por que eu estou dizendo isso? Porque o meu objetivo nessa conversa de hoje aqui é tentar apresentar os antecedentes, os pontos, então, preliminares dessa tradição, chamada tradição hermenêutica, que, como eu disse, no século XX, se torna efetivamente filosófica, mais especificamente fenomenológica, através da obra, então, das obras do Heidegger e, sobretudo, do Gadamer. O Gadamer é esse grande autor que, de fato, conseguiu desenvolver a hermenêutica filosoficamente, resgatando as teses do Dilthey e tentando corrigir os erros do projeto diltheiano, como eu tentarei apresentar aqui hoje, através dos temas fenomenológicos. Bom, existe um professor que se apresentou recentemente na Alemanha, chamado Günter Figl. Não sei se vocês já ouviram falar no Figl. Figl é o professor que assumiu a cátedra do Heidegger em Freiburg. E o Figl tem um texto chamado Oposicionalidade, em que ele diz algo que é muito interessante. Ele desnuda uma pré-compreensão que nós recorrentemente apresentamos. Que pré-compreensão é essa? A gente sempre tende a vincular Gadamer a Heidegger. Se a gente pegar uma tradição, a gente sempre vai achar que o Gadamer é um autor que segue de perto, que continua a desenvolver os mesmos temas, as mesmas teses do Heidegger. O Figl vai dizer algo muito interessante. Ele diz que o Gadamer era um mestre, né, na capacidade de, a todo momento, aparentar estar em sintonia com Heidegger, discordando abertamente de Heidegger em Verdade e Método. Então, se a gente lê com atenção Verdade e Método, a gente vai perceber que o Gadamer está tentando desenvolver ali é uma ruptura clara com o pensamento heideggeriano. Então, não se iludam ao acreditar que a hermenêutica filosófica gadameriana ela é uma continuação explícita das teses heideggerianas. Não, Verdade e Método não é isso. A gente pode dizer que a grande inspiração, ou as duas grandes inspirações filosóficas de Verdade e Método são, sem sombra de dúvida, Dilthey e Russell. Se a gente puder dizer que, apresentar, né, a filiação intelectual do Gadamer, a gente pode dizer que o Gadamer é um autor muito mais próximo, por exemplo, do Platão e do Hegel, do que propriamente de Heidegger. Mas para que a gente possa entender, né, essa situação preliminar do problema hermenêutico, que é o objetivo então da minha fala no dia de hoje, eu gostaria de que a gente voltasse a nossa atenção preliminarmente para o momento
hermenêutica filosófica, analisando, então, o modo como a hermenêutica se desenvolveu, sobretudo a partir daquilo que se convencionou chamar de hermenêutica clássica. Não sei se vocês conhecem essa expressão. A hermenêutica clássica é uma expressão que surge no horizonte do século XIX, e quando se diz, ou quando se emprega a expressão hermenêutica clássica, nós estamos aqui nos referenciando, nos ligando a dois autores, o Friedrich Schleiermacher e o William Dilthey. São os dois grandes autores que são enquadrados pela história do pensamento ocidental na grande categoria chamada hermenêutica clássica. Bom, essa hermenêutica clássica, por sua vez, ela comporta dois programas, ela comporta duas ramificações, duas especificidades. A primeira é a hermenêutica romântica, que é justamente a desenvolvida pelo Schleiermacher. A segunda é a hermenêutica historicista, desenvolvida pelo historicismo alemão, à sua maneira, pela vertente desenvolvida pelo Dilthey. Então, a hermenêutica clássica é um gênero que tem duas espécies, a hermenêutica romântica do Schleiermacher e a hermenêutica historicista do Dilthey. Pretendo, então, desenvolver, ainda que brevemente, as teses principais dessas duas vertentes da hermenêutica clássica. Mas para que a gente possa, então, antes de tudo, entender o que se encontra em questão, o que se encontra em jogo com a hermenêutica clássica, a gente tem que entender, preliminarmente, o que se convencionou chamar de hermenêutica. Bom, a primeira utilização da expressão hermenêutica é, de fato, o pensamento grego. No pensamento grego, e sobretudo no pensamento romano, vamos dizer assim, que, por sua vez, se entrecruzam no pensamento cristão, hermenêutica ou interpretação, vejam, as duas palavras, as duas expressões ainda não comportam distinções. Tanto a gente vai encontrar o emprego da palavra hermenêutica como o emprego da palavra interpretação. Então, apesar de essa utilização indiscriminada das duas expressões, elas significavam basicamente a mesma coisa, uma arte. Então, no pensamento grego, no pensamento romano, no pensamento cristão, hermenêutica / interpretação se reporta a uma arte. Que arte é essa? É uma técnica, arte no sentido de técnica, que se destina desde então, à ideia de compreensão. Muitos historiadores hermenêuticos, aqui cito Jean Grodin, o Émeric Coret, o Joseph Bleicher, eles vão dizer que a palavra hermenêutica tem ligação com o deus grego Hermes, que no Olimpo era o deus responsável por trazer as mensagens dos deuses aos homens. Então, desde o início, o radical, a hermenêutica ligada a Hermes, apontaria para essa ideia de mediação de sentido. Ou seja, conseguir traduzir em linguagem própria um conteúdo que é alheio. Então, se nós pudéssemos apresentar uma noção inicial de hermenêutica, seria justamente a ideia de mediação. O que é mediar? Para que a gente entenda o que é mediação, talvez a imagem mais próxima fosse, de fato, a figura do tradutor. Os italianos dizem, no provérbio que todos nós conhecemos, tradutore traditore, ou seja, tradutor, traidor. Não é? Por quê? O tradutor seria aquele que, ao usar a sua linguagem própria, verteria o conteúdo alheio, trazendo então algo que até então era incompreensível para a dimensão do compreensível. Mediação é exatamente isso. Colocar em colóquio, colocar em relação conteúdos aparentemente ou inicialmente antagônicos. Conteúdos, então, que estão marcados pela ideia de contraposição. Então, vejam, eu disse agora há pouco que a hermenêutica era uma técnica que se exerce através da ideia de mediação. E por mediação a gente entende justamente essa capacidade de aproximação, de colóquio, de ligação entre instâncias, entes, coisas inicialmente distintas. O mediador é aquele que aproxima e procura superar as dissensões, através de uma ideia de unidade. Então, no mundo grego, no mundo romano, a arte da compreensão, arte no sentido latino de ars, que corresponde ao grego tekene mesmo, técnica. Essa técnica que permitiria, então, que o alheio, o distinto, o outro, a alteridade, se transpusesse em dimensões de identidade. E essa arte, então, de aproximação de coisas distintas, ela começa a ganhar uma outra especificidade a partir do momento em que a cultura se desenvolve através da escritura. A arte da compreensão, ela ganha maior aplicação, sobretudo, a textos. Não que não fosse possível a utilização da mediação, da interpretação a discursos orais. Claro, isso é possível.
Se nós nos lembrarmos, por exemplo, da função do oráculo de Delfos, né, a função das pitonisas, né, as pitonisas eram aquelas sacerdotisas que conseguiam traduzir a mensagem de Apolo, aqueles comandantes que subiam até Delfos para ter presságios a respeito do seu sucesso ou dos seus fracassos em relação às suas batalhas. Então, a primeira função de mediação aconteceu, de fato, no discurso oral. Mas a partir do momento em que a cultura se assenta na base da escritura, né, se a gente lembrar aqui, por exemplo, né, da Origem da Geometria, que é um texto do Russell, ou da Quinta Meditação Cartesiana do Russell, ou até mesmo de Escritura e Diferença do Derrida, a gente vai perceber que um dos modos através dos quais a tradição da memória se assenta é através da escritura. Então, a partir do momento que eu tenho a fixação do conteúdo em textos, essa arte da compreensão ganha maior aplicação e ganha maior especificidade. Então, essa técnica chamada originalmente de interpretação, né, o vocábulo latino, né, interpretatio, que é literalmente aquilo que está entre partes, né? Não sei se vocês conhecem, né, mas a palavra interpretação ela apareceu com os sacerdotes e as sacerdotisas romanas, né? O algo é aquele que pegava um pássaro, sobretudo um corvo, e então matava esse animal, abria a barriga desse animal e tirava as entranhas, e a partir da leitura das entranhas ele conseguia ter previsões em relação ao futuro. Daí a ideia de desentranhamento, não é? Que é paralela à ideia de exegese, né? No alemão Auslelung, que é literalmente trazer algo de dentro para fora, né? Exegese é literalmente isso, trazer algo de dentro para fora, né? Então, a interpretação aparece ligada a essa ideia de interpretácio, literalmente entre partes. Então, a partir daquilo que se mostrava entre as partes, algo era trazido à superfície. Então, tinha um jogo entre luz e sombra. Algo vinha das sombras para a luz. Então, essa ideia de interpretação é paralela à ideia de hermenêutica. Hermenêutica é a palavra que surge com os gregos e a interpretação é romana. Mas a ideia é comum a ambas, que é justamente essa ideia de trazer algo à superfície para que pudesse ser compreendido, entendido, percebido nos seus interiores, né? Algo que estava então escondido se torna então claro. Então vejam, a partir do momento que eu tenho a sedimentação da cultura em texto, sobretudo através então da interpretação do direito que surge em Roma e a interpretação religiosa que ganha corpo a partir dos primeiros anos da era cristã com o catolicismo, né, com o cristianismo católico, a interpretação ela se volta sobretudo à interpretação de textos situados na tradição jurídica e na tradição bíblica. Bom, interpretação, então, se torna basicamente interpretação de textos jurídicos e textos bíblicos. E esses textos, por sua vez, ditavam o modo através do qual a interpretação aconteceria. O que isso quer dizer? O modo de se interpretar o direito era totalmente distinto do modo de se interpretar a Bíblia. Existiam regras distintas, né? Acho que todos nós conhecemos a obra do professor Salgado, a ideia de justiça contemporânea. O professor Salgado tem uma profunda reflexão a respeito da interpretação romana, né? Da ideia dos cânones, se vocês conhecem, os cânones da civilística romana, né? Os cânones da interpretácio, aquilo ali se aplicava ao direito. Aquilo não era transposto a outro objeto de conhecimento. Da mesma maneira, as regras de interpretação da Bíblia eram distintas das regras de interpretação do direito. Se a gente pegar as teses da patrística, que é a primeira corrente de pensamento genuinamente cristã, que procura então aproximar a filosofia grega com as teses do catolicismo, do cristianismo, a gente vai perceber que existe outro tipo de orientação. Se a gente pega, por exemplo, a doutrina trinitária do Santo Agostinho vai dizer que para que você entenda a mensagem cristã, você precisa crer. Entender para crer, crer para entender. Então, meu amigo, se você não crê em Deus, por mais que você tenha assim, o maior grau de desenvolvimento intelectual ou racional, você não vai ter acesso à mensagem da salvação. Por quê? Desde as primeiras teses da patrística, o texto bíblico era marcado pela alegoria. O que era alegoria? O texto dizia uma coisa, mas o sentido do texto não era o literal, o sentido do texto era o sentido oculto. Então, assim como Cristo falava no Evangelho por parábola, ele dizia uma coisa querendo dizer outra, não é? Assim, a famosa tese do um camelo não é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha, né? Eu consegui entender que o camelo aqui não era um bicho, era o nó, né? O nó náutico, né? O nó do navegador, né? Mas aquilo ali é uma alegoria, uma parábola. Então o texto dizia uma coisa, mas o conteúdo era outro. Contudo, o acesso ao conteúdo, essa é a grande questão da patrística, somente se dá pelos iniciados da fé cristã. Então, um leigo não conseguiria jamais entender por conta própria, sozinho,
aquilo que o texto bíblico estava dizendo. Ou seja, havia um monopólio de interpretação da Bíblia, todos nós sabemos isso, da igreja. Isso é rompido quando Reforma Protestante. Um dos principais pontos de contestação do Lutero é exatamente esse. Para Lutero, a Bíblia é sui ipsis interpresa, ela é interpretável por conta própria. Mas, o que quero dizer aqui é o seguinte, o modo de se interpretar a Bíblia é totalmente distinto do modo de se interpretar o direito. E essas teses vigoraram ou desenvolveram aquilo que se chamou de interpretação setorizada. Logo, existiam distintos tipos de interpretação a partir dos distintos objetos a serem interpretados. Isso muda a partir do momento em que aparece a hermenêutica clássica. Schleiermacher é o autor que tenta unificar as distintas modalidades de interpretação. Então vejam bem, com Schleiermacher surge a hermenêutica clássica, na sua primeira versão, a hermenêutica romântica. O Schleiermacher quer, então, antes de tudo, o seu propósito, o seu objetivo é desenvolver a arte científica da interpretação em geral. Então, se antes do Schleiermacher a interpretação ela se pautava pelo objeto a ser interpretado, a partir de agora, com o Schleiermacher, hermenêutica é uma ciência. Hermenêutica é uma ciência. Ciência essa que tem por objetivo desenvolver a arte da compreensão. Compreensão de quê? Aqui aparece outro ponto de distinção. Compreensão de todo e qualquer tipo de discurso. Então, a primeira pretensão do Schleiermacher é, de fato, unificar as distintas modalidades de interpretação. Logo, o modo como se interpreta o direito, o modo como se interpreta a Bíblia, o modo como se interpretam os autores clássicos é totalmente distinto, deve ser o mesmo, perdão, do modo como se interpreta cada uma das interpretações setorizadas. Então, o objetivo do Schleiermacher é construir uma técnica interpretativa que se aplique a todo e qualquer tipo de objeto, independentemente da sua natureza, independentemente das suas características. O Schleiermacher era teólogo. Ele foi o primeiro tradutor de Platão do grego para o alemão. Autor do século XIX, no começo do século XIX. Antes do Schleiermacher, os alemães liam Platão ou no original em outras línguas. Não havia uma tradução do Platão do grego para o alemão. Ele foi o primeiro a traduzir. Então, o objetivo central da primeira vertente da hermenêutica romântica, é desenvolver essa arte da compreensão que se dedica a todo e qualquer tipo de texto ou de discurso, independentemente do seu conteúdo. Bom, vejam que eu empreguei a expressão arte da compreensão. O que arte significa aqui? Claro que não é a mesma coisa que se significava com a interpretação setorizada. Arte aqui não é simplesmente uma técnica. Arte significa a capacidade de entender o autor melhor do que ele mesmo. Schleiermacher está dizendo para a gente algo que é muito importante para a história da hermenêutica. O que ele está querendo dizer? O intérprete é aquele que é capaz de continuar a escrita do texto que ele está interpretando sozinho. Então, se ele consegue entender o que está em questão no texto, o autor poderia ter terminado o texto agora. Ele, intérprete, teria condição de levar esse esforço adiante. Para que isso seja possível, ele vai tentar contestar ou apresentar a sua interpretação, as suas técnicas, as suas teses, em oposição ao modo recorrente de se desenvolver a hermenêutica. O que eu quero dizer com isso? Schleiermacher ele acompanha de perto, apesar de ser um autor que se insere tecnicamente na terceira geração do romantismo alemão, primeira geração do romantismo alemão, o Schleiermacher acompanha de perto as inovações de esclarecimento. Ele vai contestar os dogmas da visão pré-científica, de uma forma ainda mais clara. Para o Schleiermacher, todas as interpretações que o antecederam eram interpretações que pecavam. Pecavam pelo quê? Pecavam pela falta de rigor interpretativo. Elas constituem aquilo que ele chama de interpretação laxa. O que é uma interpretação laxa? Simples. É uma interpretação que procura, então, entender, compreender o objeto a ser interpretado a despeito do modo como o intérprete se relaciona a ele. Ou seja, para o Schleiermacher, a interpretação tradicional pecava justamente pela ausência de método. A hermenêutica clássica já se desenvolve, então, a partir de uma característica que ele acompanha até o Russell,
Que característica é essa? A interpretação somente consegue obter os seus resultados a partir do método. Sem método não há interpretação. O que Schleiermacher está criticando aqui, naquilo que ele chama de interpretação laxa, é justamente a ausência de método. Por quê? Para o Schleiermacher, as teses interpretativas que o antecederam, elas se preocupavam em interpretar adequadamente somente quando se deparasse com o mal-entendido. Então a gente pega um texto para ler. Começa a leitura do texto. Vai então entendendo o que está em jogo com o texto. Quando a gente esbarra então com um tema que a gente não consegue entender, aí a gente se preocupa de fato em interpretar adequadamente. Será que eu estou lendo certo? Será que o autor disse isso mesmo? Então nós, na nossa linguagem cotidiana, nos preocupamos com a correta interpretação quando de fato identificamos aquilo que não é passível de ser interpretado, o mal entendido. Para o Schleiermacher, esse tipo de interpretação de saída está errada. É a interpretação que ele chama de laxa. A interpretação correta, a que ele chama de interpretação austera, ou interpretação séria, é aquela que desde o começo procura então desenvolver a atenção em relação ao intérprete. De uma forma ainda mais clara. O Schleiermacher está dizendo que o bom intérprete é aquele que se policia desde o começo para que ele não possa então projetar as suas opiniões pessoais no texto ou no discurso que ele procura então entender. O modo então de um intérprete se blindar em relação aos pecados, aos erros da interpretação laxa, é justamente se valendo do método. Então, o método é esse elemento que procura então blindar, né, evitar que o intérprete transfira as suas pessoalidades para o objeto a ser interpretado. Para o Schleiermacher, né, a interpretação austera ela se desenvolveria a partir de dois métodos. O método gramatical, também chamado de método literal, e o método psicológico, também chamado de método divinatório ou adivinhatório. O bom intérprete, então, é aquele que consegue utilizar esses dois métodos sempre conjuntamente e, ao fazer uso adequado desses dois métodos, ele conseguiria obter a arte da compreensão. Bom, quando o Schleiermacher, então, posiciona esses dois métodos, ele está, ao mesmo tempo, criticando a interpretação, as modalidades de interpretação que o antecederam, sobretudo está criticando a hermenêutica protestante. Gente, para a gente entender o pensamento hermenêutico, duas características são sempre marcantes. Que características são essas? A primeira, todo pensamento hermenêutico sempre procura tomar a parte a sua relação imediata com tudo. O que isso quer dizer? Uma parte, ela sempre se apresenta na sua íntima relação com o todo, de modo tal que não existe a parte destacada do todo, ao mesmo tempo não existe o todo sem ser apresentado a partir das suas inúmeras partes. O pensamento hermenêutico é aquele que quer fornecer atenção à parte, mas ao mesmo tempo não apagar o todo, assim como também não quer sacrificar a parte em virtude do próprio todo. Pensar hermeneuticamente significa, então, ver as especificidades em suas íntimas relações com a unidade. Ver o múltiplo em sua relação imediata com o uno, sem se sacrificar o uno, como também o múltiplo, a partir de um ou de outro. Então, pensar hermeneuticamente significa ver ao mesmo tempo parte todo, sem que se somente veja a parte ou somente se veja o todo. Da mesma maneira, a segunda característica essencial de todo pensamento hermenêutico é perceber que esse nexo que liga imediatamente parte e todo, ele é formado historicamente. Então, existe um vínculo indecomponível que liga imediatamente parte e todo. Esse vínculo é de natureza histórica. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Schleiermacher ele vê no Lutero a falta de atenção a essas duas características. Por quê? Qual é a tese do Lutero? Que é, assim, o elemento essencial para a formação da hermenêutica do Schleiermacher. O Lutero é um autor que quer quebrar o monopólio de interpretação católica da Bíblia. Nisso ele tem razão. Segundo Gadamer, a grande conquista do Lutero foi justamente perceber que o modo como se interpreta um texto sacro, um texto santo, é exatamente o mesmo modo como se interpreta um texto profano. Então, Lutero diz que a Bíblia ela é interpretável por conta própria. Você não precisa de um corpo de iniciados para te introduzir nos mistérios, na capacidade de entender esse texto. Não precisa disso. Então,
o fiel em casa pega o seu texto, o texto da Bíblia, e consegue ter acesso à mensagem da salvação por conta própria, através da iluminação da graça. Ou seja, aqui Lutero mantém o mesmo aspecto da interpretação católica. Sem fé, não é possível acesso à mensagem da salvação. O que ele está querendo dizer com isso? A Bíblia é um texto que tem várias partes, e distintas partes. Mas se o intérprete possui fé, ele consegue, então, unificar essas distintas partes num todo através da ideia de Deus. Então, Deus é esse elemento que conferiria unidade às distintas partes que compõem um texto bíblico. O que o Schleiermacher vai dizer? Olha, Lutero errou. Lutero errou por quê? Ele se esquece que o texto bíblico foi realizado, elaborado em distintos momentos históricos. Então, ele se esforça para conseguir obter unidade em meio à multiplicidade do texto bíblico, mas ele se esquece que esse texto é formado em contextos históricos distintos. Então, ele sacrifica a historicidade do texto bíblico, procurando justamente esse elemento de fé que unificaria as suas distintas partes. Então, o Schleiermacher quer resgatar o projeto do Lutero de conseguir obter unidade em meio à multiplicidade, mas quer corrigir a deficiência do histórico que ele vê na interpretação protestante. Como ele faz isso? Se reportando, então, à chamada interpretação austera. Como eu venho dizendo, a interpretação austera ela vai procurar superar os defeitos da interpretação laxa através dos métodos. Método gramatical e método psicológico. O que é o método gramatical? É resgatar essa ideia de copertinência, de relação íntima entre parte e todo, através de uma figura que se desenvolveu na retórica antiga, através de um autor chamado Friedrich Ast, A-S-T, Friedrich Ast. Essa figura desenvolvida pelo Ast se chama círculo hermenêutico. Uma figura que é, assim, presença garantida na tradição hermenêutica. Né? Círculo hermenêutico está no Heidegger, está no Gadamer, mas foi empregada pela primeira vez pelo Schleiermacher a partir da retórica medieval, né? Da Friedrich Ast, a figura do círculo hermenêutico. O que é o círculo hermenêutico? É a velha ideia de relação imediata entre parte e todo. Então, como é que o Schleiermacher utiliza, né, o círculo hermenêutico no interior da interpretação literal? O que é interpretação literal, antes de tudo, ou método literal? É aquela que procura entender aquela espécie de discurso linguístico à luz do todo da Bíblia, ou do todo do gênero linguístico. Né? Então, se eu pego um autor como Dostoiévski, se eu pego, por exemplo, os Irmãos Karamazov, eu tenho que inserir aquele texto à luz da tradição linguística daquele autor, ou à luz da tradição linguística daquele gênero literário. Então, você procura ler parte e todo. Da mesma maneira, para eu entender a obra do Dostoiévski, eu preciso reunir cada uma das suas partes. Então, para o Schleiermacher, para eu entender um autor ou um texto, eu preciso sempre desenvolver esse jogo, essa relação imediata entre parte e todo. De um modo tal que eu não consigo entender a parte sem o todo, e nem consigo também entender o todo sem ter atenção às suas distintas partes. Só que existe um problema. Que problema é esse? É justamente o aspecto vicioso desse círculo hermenêutico. Aquele mesmo argumento, né, do ovo e da galinha. Né? Qual que vem primeiro? O todo é formado pela soma de partes, mas, ao mesmo tempo, sem as partes ao todo. Não é? O que vem primeiro? É a parte ou o todo? Porque o Schleiermacher disse que, para eu entender a parte, eu preciso do todo. Mas ele disse também que, para eu entender o todo, eu preciso das partes. Então, eu caio numa circularidade viciosa da interpretação. Mesmo argumento do ovo da galinha. Por isso que ele vai dizer que o método literal sozinho não resolve os problemas hermenêuticos. Ele precisa ser complementado pelo método ou pela interpretação adivinhatória ou divinatória. A interpretação divinatória é justamente aquela que se dedica a obter o estilo do autor. O estilo do autor. Aqui entra em cena o aspecto do romantismo alemão da obra do Schleiermacher. O que é o estilo? Assim, etimologia ensina muita coisa para a gente. Né? Estilo, a gente já percebe uma palavra que é muito próxima, né? O estilete. Né? O que é o estilete? Aquele instrumento cortante, né? Que vem de estilos do latim. Né? Que era aquele elemento que era empregado na guerra, né? Como se fosse uma lança para espetar o adversário ali, mas que foi popularizado entre os alfaiates. Então, o alfaiate, antes de fazer o corte no tecido, ele marcava, né, ele traçava ali aquela linha em que depois haveria a necessidade de se cortar.
Então, o estilo era o responsável por fornecer o traço, né? Por isso que lápis em latim tem relação com estilo, né? Então, o estilo é responsável por fornecer o traço, a linha. Estilo é justamente aquilo que fornece o traço distintivo. Schleiermacher diz que a interpretação congenial, né, a divinatória, é aquela que se preocupa com o estilo do autor, porque estilo para ele significa a utilização da linguagem com características pessoais. Estilo significa produzir uma obra, seja ela de qualquer natureza, né, artística, literária, enfim, a partir da utilização do cânone, do universal, na situação particular. Estilo significa, então, dar o seu traço distintivo, as suas características peculiares que marcam o aspecto da sua produção individual. Por isso que Schleiermacher vai dizer que todo autor, ao forjar o seu estilo, constitui-se, então, melhor dizendo, enquanto gênio. Gênio é uma palavra que, na tradição do idealismo alemão, significava justamente a capacidade de criar a partir do nada. Né? Se a gente pegar, por exemplo, Schelling, ou se a gente pegar o Fichte, a gente vai perceber que gênio é aquele que cria ex nihilo, aquele que cria a partir do nada. Schleiermacher dá um sentido distinto da palavra gênio, ao mesmo tempo como Kant, na Faculdade de Julgar, também prega a palavra gênio com outro sentido. Gênio não é aquele que cria a partir do nada. Gênio é aquele que utiliza a linguagem para dar a ela feições particulares. Então, ele utiliza a estrutura universal da linguagem para empregá-la com características, finalidades, traços que lhe são peculiares, que lhe são particulares. Então, o autor de qualquer texto, vou pegar o exemplo do texto, é um gênio. O intérprete, por sua vez, para que ele tenha condições de entender o autor, ele deve ser tão genial quanto ele. Logo, para que a interpretação aconteça, para que a compreensão se dê, é necessário, então, que um gênio capte, tenha acesso ao outro gênio. É o que ele chama de congenialidade. Ou, em outras palavras, uma genialidade conjunta. Então, a estética da congenialidade é justamente a capacidade que o intérprete tem de ter acesso ao gênio do autor. Para quê? Para que, uma vez que ele detecte o seu estilo, o estilo do autor, ele tenha a condição de terminar a obra por conta própria. Então, se o autor do texto tivesse terminado o texto ali, naquele momento, se o intérprete tem condição de acompanhar esse fio condutor de perfazimento da obra, esse fio de desenvolvimento interno da obra, o intérprete consegue terminar a obra, mesmo que o autor tivesse parado a obra no meio. Então, o intérprete ele tem o seu gesto heróico. Que gesto heróico é esse? Captar o estilo do autor, né? Assim, vamos pegar o Keith Richards, ele tem o seu modo próprio de tocar guitarra, ele tem o seu estilo. Não é assim. Você pegar a literatura, há autores que têm o seu estilo literário. Assim, você pode não gostar assim, do Guimarães Rosa, mas você não pode negar que ele tem um estilo que é próprio. Né? Você pode não gostar do James Joyce, mas você vai dizer que ele tem um estilo próprio. Né? Saramago, assim, não tem a minha simpatia, mas é um autor que tem um estilo próprio. Não é? Sim, o estilo é justamente o que está em jogo para a estética da congenialidade. Então, para o Schleiermacher, a interpretação adequada ela se estabelece quando o intérprete capta o estilo genial do autor. A grande pergunta é, como fazer isso? Como ter acesso a esse estilo? Para isso é necessário aquilo que o Schleiermacher chama de salto congenial. O que é o salto congenial? É esse esforço para superar a distância temporal. O que o Schleiermacher está dizendo para a gente aqui? O grande motivo do mal entendido, ou o grande motivo do erro da compreensão, é o hiato, o intervalo entre passado e futuro. Então, para o Schleiermacher, o Platão não seria de imediato compreensível a mim no século XXI, porque Platão escreve no século VII a.C. Então, um bom intérprete é aquele que resgata o Platão do passado para o presente, a partir da captação do seu estilo. Para isso, o intérprete tem que mergulhar no passado. E numa espécie de jogo de tentativa e erro, ele vai ao texto do Platão e procura checar a recepção desse texto no presente. Peraí, sabe que o Platão quis dizer isso? O que ele quis dizer quando ele utiliza a palavra ideia? O que ele quer dizer quando ele utiliza a palavra metexis? Quando ele utiliza a expressão parousia? Quando ele utiliza a expressão koinomia? O que ele quer dizer com isso?
Então, essa forma de tentativa e erro, essa forma de experimentação, eu acho que ele quis dizer isso. Mas será que isso se confirma com o seu texto? Sabe, esse jogo de tentativa e erro permite que o intérprete intuitivamente consiga, em determinado momento, sacar o que está em jogo. Entendi. Então, a compreensão meio que acontece milagrosamente a partir de um insight que o intérprete obtém nesse jogo de tentativa e erro, de checagem conjunta de passado e presente. Claro que isso não se explica demonstrativa nem indutivamente. Isso se explica intuitivamente. Então, a intuição, essa categoria, esse terceiro elemento, que permite a apreensão conjunta e imediata do universal do particular. Então, a intuição se diferencia da dedução e da indução, por quê? A dedução parte do universal para o particular. A indução, contrário, não é? Do particular para o universal. A intuição é a apreensão imediata do particular em meio ao universal. Eu consigo perceber o particular na sua relação imediata com o universal. E aqui a gente ressalta uma vez mais a característica essencial do pensamento hermenêutico, que é a ligação de parte e todo. Então, ver a parte não a partir da sua particularidade, mas ver a parte na sua relação com o universal. Lembrando que essa relação é histórica, porque o intérprete superou a distância temporal. Então, para o Schleiermacher, esse método divinatório, que vai permitir, então, o desenvolvimento dessa estética da congenialidade, permite que o intérprete, então, capte o estilo do autor. E quando ele tem condição de captar o estilo do autor, ele consegue alcançar o milagre chamado de arte da compreensão. Né? Tem uma anedota, né, uma história que se conta, né, em Belo Horizonte, né? Não sei se vocês já ouviram sobre o autor da Ilha do Furacão, o Roberto Drummond. Né? Vocês conhecem o Roberto Drummond, né, o Ilha do Furacão. O texto do Ilha do Furacão caiu no vestibular da PUC nos anos 90. E chamaram o Roberto Drummond para fazer as questões da prova. Né? Tinham 10 questões lá, apresentaram as 10 questões para ele. E das 10 questões, ele acertou 2 ou 3. Aí ele ficou chocado, né? Como assim? Um livro é meu, eu acertei só 3 questões, né? Aí ele foi conferir o espelho de correção. Aí falou, olha, mas a resposta que você está apontando como certa aqui está errada, eu não quis dizer isso não. Mas o senhor disse isso. Ou seja, o bom intérprete é aquele que, são palavras do Schleiermacher, consegue entender o autor melhor do que ele mesmo. Por quê? O bom intérprete é aquele que não se apoia naquilo que os latinos chamavam de mens autores, ou voluntas legislatoris do campo do direito, né? O bom autor é aquele que se apega não na vontade do autor. O bom intérprete, perdão, é aquele que se apega não à vontade do autor. A vontade do autor pouco importa. O que importa é o estilo que se desenvolve em meio ao elemento de perfazimento, de concretização, de concreção da obra enquanto obra. Sabe, o Schleiermacher está se antecipando ao elemento que é marcante na primeira investigação lógica do Husserl. Husserl vai dizer que o conteúdo ideal da expressão ele se autonomiza em relação ao ato de exprimir. O que eu quero dizer com isso? A gente acha que a expressão ela é um ato uno. Eu vou expressar algo aqui, assim, vou dizer qualquer coisa. Então, a gente tem aquela ideia de que a expressão ela é vinculada ao seu autor. Husserl vai dizer que qualquer expressão é necessariamente 3 em 1, porque ela tem a intenção de significado do seu autor, porque quem diz alguma coisa quer dizer algo, claro. Só que aquilo que eu quero dizer ao dizer não importa. Por quê? Quando eu digo, o que eu disse se autonomiza no ato de dizer. Por mais que eu queira, que eu tenha pretendido dizer qualquer coisa, o que eu disse foi dito. E quanto a isso, nada posso fazer. Para ficar bem claro isso, assim, todo mundo já deve ter passado pela experiência de falar uma grande bobagem, né? E quando a gente diz uma grande bobagem, a gente tem aquela intuição imediata de tentar corrigir, usando aquela famosa expressão, peraí, não foi bem isso que eu quis dizer, né? Assim, briga conjugal tem muitas essas coisas, né? Não foi bem isso que eu quis dizer. Só que quando você diz isso, assim, geralmente você piora as coisas, né? Porque por mais que você não tenha querido dizer isso, você disse o que você disse. E quando você diz, o que você disse se autonomizou em relação ao ato de dizer. E acabou, meu amigo, acabou. Assim, tá solto. Ele ganhou autonomia. Então, a expressão, ela se apoia na intenção de significado, o querer dizer, mas, ao mesmo tempo, o que é dito se autonomiza em relação ao querer dizer. E tem outro aspecto, que é a concreção
do que é dito no campo daquele que a recebe. Rafael pode entender uma coisa, vocês podem entender outras. Então, existe um terceiro elemento, que Russell vai chamar de preenchimento de significado. É uma expressão, é 3 em 1. A intenção de significado, o que é expresso, e a concreção na esfera individual de cada um. Schleiermacher está querendo dizer que pouco importa a intenção de significado. O que importa, com a procura do estilo, é o significado que é expresso. Então, um bom intérprete é aquele que capta o significado, porque é ele que está em jogo na interpretação, o sentido, né? Então, alguns autores dizem que Schleiermacher é um proto-hermeneuta filosófico, né? Porque ele antecipa várias teses de hermenêutica filosófica, sobretudo essa relação da autonomia do dito em relação ao ato de dizer, né? Se vocês conhecem um texto do Humberto Eco, né? Da interpretação, enfim, não lembro bem o título, né? O Eco vai dizer que em qualquer lugar do mundo, um cesto de figo é um cesto de figo. Se não importa o que você queira dizer com isso, o cesto de figo continua sendo um cesto de figo. Por quê? Há a objetivação ao conteúdo ideal dos elementos significativos. Então, sentidos e significados têm um campo de concreção que é o deles, e pouco importa o que a gente faça com eles, o que a gente diga sobre eles. Eles têm autonomia em relação a nós, não é? Então, assim, a gente tem aquela ideia de que as nossas experiências individuais são individuais. Porque a fenomenologia vai mostrar para a gente que as nossas experiências individuais nunca são individuais. Elas sempre são universais. A gente está falando de literatura, né? Um bom autor da literatura é aquele que consegue descrever experiências particulares que são passíveis de universalização, né? Quando você lê a Comédia Humana do Balzac, aquilo ali tem uma vinculação universal, porque aquilo que acontece com os personagens pode acontecer com qualquer um de nós, né? Todo mundo já deve ter tido a oportunidade de ter na família algum personagem do Balzac, assim, um tio, sabe, um primo, um amigo, sabe? Porque assim, o que o Balzac está descrevendo ali tem um conteúdo universal. Por isso que a literatura do Balzac é uma literatura universal também, não é? Então as nossas experiências nunca são particulares, né? O que importa é justamente a universalização das nossas experiências particulares, né? Por mais que a gente ache que o que acontece conosco é particular, né? Bom, Schleiermacher é um autor ligado à metodologia de interpretação. Ele tem grandes conquistas, a principal delas é tentar desenvolver uma interpretação em geral, uma hermenêutica em geral, mas ele ainda se movimenta na velha ideia do método. A outra vertente da hermenêutica clássica, a hermenêutica historicista, procura corrigir, de certa forma, esse acento metodológico do Schleiermacher, apesar de não ter conseguido por completo resolver esse problema. Me reporto aqui então ao Dilthey. Dilthey é um autor que integra o chamado historicismo alemão. O que é o historicismo alemão? O historicismo alemão é uma corrente filosófica típica da segunda metade do século XIX. O século XIX é o século da história, né? É o século de desenvolvimento da ciência histórica. E a gente pode dizer que o pai, né, o fundador do historicismo alemão, não foi o Dilthey, foi o Gustav Droysen. O Droysen é, de fato, fundador do historicismo alemão. O Droysen, por outro lado, tinha uma preocupação distinta da preocupação do Dilthey. O Droysen é um autor que queria fundar uma ciência histórica. Até então, a história ela não tinha um apelo ou base científica bem desenvolvida. A história se apegava, sobretudo, na narrativa, não é? Então, fazer história significa recontar, né, um conto, dizer de uma vez mais, né? São as narrativas. O Droysen quer desenvolver uma ciência histórica. Para que a ciência histórica se desenvolva, algumas características devem estar presentes. A primeira dela, a ciência histórica deve ser metodológica. Então, só pode ser objeto da ciência da história aquilo que é documentalmente comprovado. Daí é uma distinção que existia no português até então, né, entre história com H e história com E, né? História e história, né? A história da conto, né? Da narrativa, né? Bem típico do historicismo alemão essa distinção. A ciência histórica depende de documentação, prova. Se não tiver prova, não pode ser objeto da história. Segundo, essa ciência histórica, para que ela possa existir, ela exige uma atitude do seu cientista, do seu sujeito, o historiador. O historiador é aquele que pega os documentos e procura, então, reproduzir fidedignamente o conteúdo do documento através de um aspecto metodológico, de um modo tal que ele não vai contaminar a sua descrição com a sua subjetividade. Então, não importa a opinião, né, do historiador, importa que ele reproduza o conteúdo do documento de forma fidedigna.
Então, esse modo historiográfico, essa ciência da história, essa historiografia, ela se desenvolve com essas características até o século XX. Ela começa a se reconfigurar com, de fato, a escola dos anais francesa, né? Sobretudo através do trabalho do Marc Bloch, né? Então, todos os autores que vieram nesse cedo do Bloch, né, assim, o Fernand Braudel, né, o Jacques Le Goff, né, todos eles procuram, né, o Peter Burke, né, eles procuram desenvolver, né, uma história para além desse aspecto historiográfico do historicismo alemão. Bom, o Dilthey é um autor que se insere nessa tradução da historiografia do século XIX. Só que a parada do Dilthey é outra. Dilthey é um autor que quer reconectar história e vida. Então, ele aqui está na mesma toada, por exemplo, do Nietzsche. Se a gente pegar um texto do Nietzsche, né, as famosas segundas considerações intempestivas, né, ou segundas extemporâneas, o Nietzsche se coloca a questão fundamental: como a história pode servir à vida. Porque, para o Nietzsche, a história ela pode pecar para a vida através de dois aspectos, que ele chama de antiquário e monumental. Qual que é o problema da história antiquária? A história antiquária é aquela em que o historiador mostra erudição histórica. É aquele que tem cultura histórica, sabe? É aquele arquivista que vai citando todos os fatos e documentos do passado. Então ele joga para o presente um peso histórico muito grande. Ele simplesmente quer trazer o conteúdo do passado para o presente de forma então documental. A história monumental ela tem um outro problema, que é justamente a figura, o peso da monumentalidade do historiador. O que é história monumental? É aquela que olha para o passado e vê que um dia existiram figuras como Sócrates, existiram figuras como Platão, existiram figuras como Cristo. Essas figuras foram possíveis no passado, mas elas não podem ser possíveis hoje, ou podem não ser possíveis hoje. Então, o problema do monumental é que o monumental dá também um peso muito grande para essas figuras, impedindo ou estiolando a possibilidade de elas se manifestarem outra vez no presente. Então, assim, Sócrates foi um só, ele não volta. Então, a figura da história monumental, que é a história das grandes personagens, né? A historiografia tem essa figura também, de fazer história a partir dos feitos dos grandes personagens, não é isso? Dos grandes conquistadores, dos grandes estadistas, dos grandes poetas, né? Então, contar os feitos históricos a partir dos feitos dos personagens ilustres. É que o Nietzsche vai chamar de história monumental. Para ele, o monumental e o antiquário não servem à vida, não servem à história. É uma história que não é útil à vida. Ele quer desenvolver uma história plástica que não entra aqui em questão. Nossa preocupação do Dilthey de a história servir à vida é fundamental para o modo como ele pensa o que é hermenêutica ou compreensão. O que o Dilthey está querendo dizer? Olha, as ciências, o século XIX é a época das ciências, sobretudo, né? As ciências, elas, ao estudarem os seus objetos particulares, o que elas fazem? Elas posicionam o objeto no espaço e no tempo. Elas recortam esse objeto e procuram, sobretudo, explicar os fundamentos da presença sensível daquele objeto perante o seu observador. Assim, se Aristóteles, uma vez mais, né? O que é descrever um objeto, entender o objeto? É encontrar justamente os fundamentos que levaram aquele ente presente à vista se tornar, de fato, presente à vista. O Aristóteles está dizendo para a gente que entender o objeto significa se reportar às causas da presentidade daquele objeto. Então, eu saio daquilo que eu vejo para procurar aquilo que eu não vejo, porque aquilo que eu não vejo é a causa daquilo que eu vejo. Isso que é pensar metafisicamente. Procurar as causas que levaram o objeto a aparecer enquanto tal. O Dilthey está reproduzindo argumentos aristotélicos. Fazer ciência significa, então, posicionar um objeto no espaço e no tempo e procurar, sobretudo a partir da categoria metafísica da causalidade, as explicações da presença sensível desse objeto. Então, as ciências como um todo são responsáveis pela explicação, do latim explica, desdobrar, que é justamente apresentar os fundamentos ocultos da presença sensível daquele objeto perante o seu observador. Todas as ciências fazem isso, inclusive a ciência do direito. Né? Por mais que, né, o normativismo jurídico do Kelsen vai dizer que não se aplica ao direito o método, né, a categoria da causalidade, mas sim a categoria da imputação, né, que é o coração da teoria pura do direito. Né?
Dieter criticaria o Kelsen, vai dizer que a ciência jurídica é também marcada pela causalidade. O grande problema dessas ciências para o Dieter é que elas são desvivificantes. Por quê? Elas recortam o fenômeno do todo da vida. Um livro chamado A Construção do Mundo Histórico das Ciências do Espírito, o Dieter vai explicar de uma forma ainda mais clara. Ele vai dizer que, por exemplo, um farmacêutico, ele está lá no seu laboratório pesquisando um remédio que poderia levar à cura de uma doença, certo? O farmacêutico, o pesquisador, acha que as motivações que o levaram a estudar aquele objeto são pessoais. Ele estuda, então, o ácido acetilsalicílico porque ele gosta daquilo, porque ele tem vocação para aquilo, porque ele acha interessante. Na verdade, as motivações são todas elas históricas. O que as ciências se esquecem é que os fundamentos que levam o pesquisador a se apresentar enquanto tal, os fundamentos que levam os pesquisadores, então, a estudar o que eles estão estudando, são, de fato, históricos. E eles se esquecem disso. Logo, a fundamentação das ciências em geral é histórica. A função das ciências humanas é justamente reposicionar todas as demais ciências no todo histórico da vida. Para o Dieter, a vida se desenvolve historicamente. Então, as ciências naturais, elas têm os seus objetivos, têm os seus propósitos, as suas pretensões, eles são legítimos. O Dieter não os desconfigura, ele não os critica. Não, eles são legítimos. Contudo, as ciências naturais, para que elas possam, de fato, desenvolver melhor os seus trabalhos, elas precisam das ciências humanas. Porque as ciências humanas são compreensivas ou hermenêuticas. O que é, então, compreensão ou hermenêutica para o Dieter? Literalmente é rearticular o fenômeno com todo o histórico da sua vida. Compreensão significa, então, justamente entender ou articular, perceber, mapear os nexos históricos que ligam cada fenômeno ao todo histórico de sua época. De uma forma ainda mais clara, o Dieter está dizendo que tudo aquilo que acontece no interior de uma época está intimamente articulado, ligado ao todo histórico daquela época. Tudo. Cinema, literatura, indústria, direito, assim, consumo, hábito, lazer, tudo isso é uma resposta imediata ao espírito do tempo. Tudo que se expressa, tudo que é expressão de uma época, é a mostração histórica particular daquilo que o Dieter chama de espírito objetivo, que é uma categoria que, claro, não é dele, é óbvio, a categoria do Hegel, né? Então, tudo que é expressão de um tempo é voz articulável desse tempo. A função das ciências humanas é justamente realizar a compreensão. O que é compreensão? É mostrar os vínculos que ligam expressões e vivências particulares ao todo histórico de uma época. Compreender é literalmente articular parte e todo o interior da história. As duas características do pensamento hermenêutico. Parte e todo se ligam historicamente. Então, a função da compreensão é permitir ver os vínculos, né, os traços, né, as ligações que existem entre fenômeno particular e época. Porque tudo é expressão de uma época. Tudo é expressão histórica. O Dieter vai dizer que, apesar de tudo ser mostração da sua época, existem, por outro lado, vozes históricas que são mais audíveis. Em outras palavras, existem fenômenos particulares que permitem ver com mais clareza a época histórica. Ele dá exemplo do poeta. Uma tese que não é dele também, claro, uma tese do Hegel, né? O poeta, segundo ele, é aquele que consegue dar voz com mais clareza ao todo histórico da sua época. Por isso que o Dieter disse que o melhor método de desenvolvimento compreensivo é a biografia. Por quê? Quando se conta a vida de alguém, a atenção central não são os fatos que aconteceram com aquela pessoa, mas sim com a época em que aquela pessoa desenvolve cada um desses fatos. Vou pegar um exemplo aqui, né? Não sei se vocês conhecem um livro do Thomas Mann, o Dr. Fausto. Já ouviram falar desse livro? É um livro assim que o protagonista, o narrador, perdão, o Zereno Zeitbom, ele vai assim contando os fatos que aconteceram na vida do seu amigo, que é um compositor, um músico, né? Arthur Leverkühn, que se torna um pianista famoso do Terceiro Reich.
Ele vai contando, vai narrando cada um dos fatos que acontecem na vida histórica dele, né? E, claro, o que o Thomas Mann quer fazer ali não é contar os grandes feitos do Leverkusen, quer mostrar a ascensão do nazismo. Como o nazismo foi possível na Alemanha. O que estava em jogo na Alemanha na época da ascensão do nazismo. Algo muito semelhante que o Bergman faz lá no Ovo da Serpente. Não sei se vocês conhecem o filme do Bergman, né? Isso é uma tese tipicamente jutaiana. Porque quando você realiza a biografia de alguém, o que está em jogo não são, sabe, as idiosincrasias da pessoa, sabe, as cores que ela gosta, os objetos, os hábitos, isso pouco importa. O que importa é, ao narrar cada um dos fatos que estão em jogo no biografado, o que aparece é a vida histórica do biografado. Fazer biografia, então, é permitir aparecer a época em que aquela vida se desenvolve. Tanto isso é verdade que o Dilthey tem uma biografia fantástica do próprio Schleiermacher, Lebens von Schleiermacher, a vida de Schleiermacher, que é uma das principais fontes de estudo do pensamento do Schleiermacher. Né? Assim, o Jacques Dawson tem uma biografia bacana do Hegel também. Né? O que está em jogo não é assim a vida do Hegel, mas sim a época em que o Hegel aparece. Então, a biografia é um elemento que permite ver a época. Em um texto chamado Ideias sobre a Psicologia Descritiva e Compreensiva, Dilthey vai mais além. Ele vai dizer que o melhor modo de você entender a vida histórica de uma pessoa é fazer a reconstrução da psicologia interior daquela pessoa. Aqui o Dilthey, segundo eu penso, ele derrapa, sabe? Ele desliza. Está querendo dizer o seguinte: para você entender a época histórica, você tem que ter a habilidade de reconstruir a psicologia das pessoas, porque a psicologia permitiria ver a época histórica. Então você precisa sair do exterior para ir ao interior, porque o interior te mostraria com mais clareza o exterior. Assim, o Dilthey é o cara que estava à beira de descobrir o óbvio e recuou, sabe? Estava à beira de descobrir que não existe o interior, existe só o exterior, existe só a vida histórica. Quem diz isso com letras garrafais é o nosso amigo Heidegger desse tempo. Ser aí uma expressão que mostra justamente o modo de desenvolvimento da existência que é existere. Existia se projetar no mundo exterior. Então, Heidegger leva o método de Jutaiana às últimas consequências. Não tem mente, não tem assim sujeito, sabe? Não tem indivíduo, não tem pessoa. Tem ser aí, que é um ente marcado pela indeterminação originária que precisa existir para ser. Ou seja, ser um ser aí significa imediatamente ser um ser no mundo, porque a existência existe, ela se projeta no mundo, enquanto capa de sentido histórico que vai fornecendo ao ser aí cada uma das indicações, dos direcionamentos, para que ele possa, então, preencher a indeterminação originária que é sua, através dos modos de ocupação cotidiana do impessoal. Ser um ser aí significa ser no ser no mundo, porque o mundo oferece as condições de preenchimento, né? Essa determinação ontológica originária. Por isso que para o Heidegger existir é perder-se de si. Porque em existindo, você se perde de si mesmo, porque originariamente você não tem essência, você é indeterminado. Ao existir, você se perde de si próprio porque você mergulha na dinâmica do impessoal. Claro, sim, a gente não tem como desenvolver isso com mais, né, com mais profundidade aqui, né, mas a gente tem uma relação intencional entre ser aí e ser no mundo. A existência ela requisita a estrutura ser no mundo. Mas o Dilthey é o autor que mostrou para a gente a importância da história. A importância da história ela é resgatada pela hermenêutica filosófica galemeriana. Gadamer, como eu disse no começo, é um autor que resgata o propósito de Jutaiana e o corrige suas falhas, sobretudo as falhas metodológicas, a partir da fenomenologia do Husserl. Mas isso não é assunto para outro dia. Gente, era isso. Obrigado, estou à disposição de vocês aí para a gente discutir aqui. Deixa eu só acender a luz aqui, que a gente está na penumbra aqui. Só um momento. PC, obrigado, cara. Muito obrigado aí pela apresentação. Excelente, como sempre, né? Toda vez que você vem, a gente aprende cada vez mais. Muito obrigado mesmo por disponibilizar esse tempo, disponibilizar esse intelecto que você sempre teve aí com a gente, esse carinho, enfim. E queria passar agora a bola para a turma aí. Se a turma gostaria de fazer alguma pergunta, alguma consideração, fique à vontade. O PC aí está de todos os ouvidos. Vamos lá, à disposição. Vocês me perguntem aí, me perdoem aí os cachorros no fundo. Tem um vizinho aqui que tem 5 pitbulls, sabe?
Não sei se está dando para ouvir aqui, mas fica de frente para a rua aqui, me desculpe. Fica à vontade, que é isso, PC, tranquilo. Isaac, pode, fica à vontade. A Luzia, eu acho que levantou primeiro. Ah, levantou primeiro? Desculpa, Luzia, eu não vi sua mãozinha. Fica à vontade, Luzia, pode perguntar. Imagina. Professor, parabéns. Quando fala assim, PC, professor, eu achava que era uma pessoa mais velha. É um menino, é uma criança. Parabéns, foi excelente, muito bom. Eu queria perguntar para o senhor se é possível a gente utilizar a arte da compreensão para interpretar a Bíblia? Com certeza, né, Luzia, obrigado. A arte da compreensão, inclusive, tem origem na própria Bíblia. Um dos primeiros campos, né, um dos campos mais fecundos de desenvolvimento da hermenêutica quanto técnica e interpretativa foi a hermenêutica religiosa, a interpretação religiosa, né? E ela continua sendo usada até hoje. Gadamer, no Interior de Verdade e Método, ele vai dizer que a hermenêutica jurídica, assim como a hermenêutica teológica, são os dois campos mais fecundos para se entender essa relação entre compreensão e aplicação. Para a gente entender isso melhor, existe um autor do século XVII chamado Dan Hauer. Dan Hauer é um autor que vai dizer que a interpretação ela acontece em 3 etapas. Né? Ele utiliza a expressão subtilitas, né? Que são as etapas da interpretação. Primeiro você interpreta, depois você entende, compreende, depois você aplica. Então a Bíblia, de certa maneira, faz isso. Ela parte da leitura do texto para procurar o sentido da mensagem religiosa, para a aplicação posterior desse sentido à situação particular do fiel. O Gadamer vai dizer que a hermenêutica jurídica e a hermenêutica teológica elas são importantes para a hermenêutica como um todo, porque elas conseguem mostrar que toda compreensão é imediatamente aplicação. Então você não consegue cindir em etapas esquemáticas a interpretação e a aplicação. Vamos transpor isso para a hermenêutica jurídica clássica, né? Um autor, não sei se vocês conhecem, chamado Francesco Ferrara. Ferrara é um autor que até hoje é utilizado na dinâmica dos tribunais e tem que ser assim. Por quê? A Constituição Brasileira determina no artigo 93, inciso 9, que a interpretação jurídica ela tem que ser motivada sob pena de inexistência do ato. A hermenêutica jurídica sempre vai ser metodológica. Não tem como. Por mais que alguns autores queiram desenvolver uma hermenêutica jurídica filosófica, isso é impossível. Porque a hermenêutica jurídica, diuturna, é técnica de interpretação de aplicação do direito. Né? Mas o Ferrara vai dizer que a interpretação e a aplicação do direito elas se fazem em etapas. O juízo de aplicação do direito. Então você parte da premissa maior do direito, suas fontes, vai à premissa menor, os fatos reconstruídos em processo, para depois, então, interpretar e aplicar o conteúdo aos fatos através da subsunção. Isso aqui é a transposição do Dan Hauer para o direito. O Gadamer vai dizer que não tem essa cisão em etapas. Primeiro, eu me esforço para interpretar o texto, para depois entender ou compreender o seu conteúdo, para só depois aplicá-lo à minha situação. Por quê? Quando eu procuro interpretar, eu já apliquei esse conteúdo à minha situação no presente. É o milagre, né, da famosa fusão de horizontes que o Gadamer quer desenvolver. É a checagem conjunta do horizonte de saída para o horizonte de chegada. Então, a técnica de interpretação bíblica, ela não somente é possível utilizá-la, como ela foi, de fato, uma das primeiras a ser utilizadas para a formação da hermenêutica clássica. O Schleiermacher é um autor que deve muito ao Lutero, né? Sobretudo as teses da reforma protestante. Isso. Obrigado. Obrigada, professor. Obrigado, Luzia, pela pergunta. O próximo é o Isaac. Professor, boa tarde, professor Paulo César. A pergunta, eu vou fazer algumas perguntas aqui. Parabéns também pela apresentação. Tive daqui eu, Luzia, a Lúcia, a gente é da hermenêutica. Tem um tempo essa matéria aqui, sempre você vem aqui, é sempre muito, muito enriquecedor. A primeira pergunta que eu vou te fazer é porque você levantou um ponto aí bem interessante, que é sobre essa ausência do particular, né? E no direito eu acho que isso é muito importante entender. E a gente até travou uma discussão dessa aqui sobre essa questão da importância do autor para a interpretação. Por exemplo, acho que a partir de Gadamer a gente pode entender que o autor ele nunca vai ser mais importante que o texto. Eu queria saber mais ou menos se você desse um
opinião talvez sobre isso, que talvez o problema de se buscar a vontade do autor é não entender que o texto diz o que o autor quer dizer e diz ainda mais do que ele quer dizer e que ele está dizendo, mas ele não sabe o que está dizendo. Então, deixa eu fazer uma alusão básica aqui. Por exemplo, você é professor e tal, eu dou aula um tempo, quantas vezes você escreve sua aula, depois você dá a aula para você percebe, pô, tem isso aqui que, pô, não percebi, mas você está dizendo. Às vezes o aluno vai perceber, tá na sua fala, mas você não percebe que você está dizendo. É por isso que eu acho que buscar, e o Humberto Eco, você falou, ele fala muito bem sobre isso, essa ideia de que o autor é importante, o autor da obra, não, o autor não é tão importante. O importante é a obra, porque o autor vai morrer e tal, e ele tá o autor que se dane o autor, o que eu quero é a obra. E no direito eu acho que isso é importante para que se quebre essa ideia de que, não, eu tenho que entender o que o legislador não é uma pessoa, o legislador é um grupo de seres humanos confusos que criaram alguma coisa lá. Então eu tenho que entender o que a obra significa no contexto. Qual é a sua posição assim, sobre? Você concorda, discorda? Vamos lá, pergunta bacana, Isaac. Bom, lá, a gente pode respondê-la de várias formas. Primeiro, essa obsessão, né, do jurista com a intenção do legislador, né, assim, é algo totalmente demodé, ultrapassado, porque o século XIX, no interior do pensamento jurídico, a gente não precisa nem ir ao pensamento filosófico, né, já havia resolvido essa questão. De onde aparece essa necessidade de se procurar a chamada voluntas legislatoris? Isso aqui é bem situado, historicamente, é a escola da exegese francesa. Havia uma proibição no texto do Código Civil Napoleônico, né, dizendo que a interpretação é proibida. Se resgatava a tese do inclaro e cessat interpretatio, que vigorava com os intérpretes da compilação de Justiniano, né, sobretudo com o Digesto. Né? Então, você não poderia interpretar o texto. Você, excepcionalmente, poderia interpretá-lo diante da falta de clareza linguística do texto. E, diante dessa hipótese excepcional, o modo adequado de se interpretar o texto é procurar justamente o pensamento do autor. Na época, isso se justificava de forma ideológica. Por quê? Bom, historicamente, né, o judiciário foi o único poder na França que não passou pelas navalas da Revolução Francesa. Os juízes do período republicano eram os mesmos juízes do período absolutista, diferentemente dos cargos executivo e do legislativo. Então, você vai confiar no juiz, assim, né, que é o mesmo juiz do antigo regime? Não. Diferentemente do autor do texto do Código, que é o legislador francês, que tinha a fundamentação de legitimidade democrática, o povo, a tese do CIE, né, a soberania popular, e, ao mesmo tempo, a fundamentação racional. Que fundamentação é essa? O espírito iluminista conduziu a revolução e se manifestou no texto. É a tese justnaturalista. Então, naquele contexto, fazia sentido se procurar uma vontade do legislador, do pai do texto. Só que, se a gente se lembrar da história do direito, né, da tese do historiador, sociólogo, né, do direito francês, o Jean Crouet, uma expressão que ficou famosa, na revolta dos fatos contra os códigos. Porque à medida que o texto de Código Civil napoleônico se desenvolveu no século XIX, sobretudo diante das teses da Revolução Industrial, uma série de relações do mundo civil não tinham respostas no Código. Então, os fatos se revoltavam contra o texto. Daí a necessidade de se interpretar o texto, não procurando a vontade do legislador, essa forma, sabe, de foreign fathers, do originalismo norte-americano. Não é isso. É justamente buscar a vontade atual do texto. Não voluntas legislatórias, mas voluntas legis, que é a tese que prevaleceu na escola histórica evolutiva do direito do século XIX. Inclusive no século XX. A gente pegar dois autores aí, o François Genie, o francês, o Joseph Kuller, o alemão, eles vão dizer que o sentido da lei é o sentido atual, é o sentido configurado à luz das características históricas do presente, não a partir daquilo que o seu autor quis estabelecer. Então, essa tese já é resolvida no direito. Se a gente vai à filosofia, ela é ainda mais desenvolvida. Vou pegar aqui dois clássicos hermenêuticos filosóficos em sentido amplo. Né? O Gadamer vai dizer que a interpretação se estabelece a partir do momento em que o intérprete abre espaço para que o ser da obra balize a interpretação no interior da fusão de horizontes. Uma boa interpretação é aquela em que o intérprete não diz interpretativamente aquilo que o texto é, mas sim ele abre espaço para que a voz da obra se articule. O bom intérprete é aquele que não diz algo sobre o texto, mas permite que o texto se diga a partir do espaço aberto pela linguagem.
expandir o horizonte, você permitir que a linguagem estabeleça o espaço para que o sentido do construto historicamente se apresente do passado ao presente, que é a ideia de fusão de horizontes. Né? Por isso o Gadamer vai dizer milagrosamente na Verdade de Método que a essência da linguagem é diálogo. Diálogo entre quem? Entre o passado e o presente. Né? Vou pegar o Bett, o cânone da autonomia. Assim, a obra ela ganha vida autônoma em relação ao seu autor e se estabelece por conta própria. Então, Isaac, por todas essas características, procurar a vontade do legislador é algo assim, meio estranho, né? E, vamos dizer, antifilosófico e anti-histórico-jurídico, no mínimo, né? Claro que a hermenêutica jurídica também se desenvolve atrelada à retórica, né? Isso é muito mais um topói, usando a expressão do Fivek aqui, né? Do que propriamente uma tese com estofo filosófico. Nessa perspectiva, professor, eu não vou tomar muito tempo não para os colegas poderem perguntar também. Ao mesmo tempo, não seria buscar uma vontade do autor? Tem até umas correntes americanas originalistas, tentativa de buscar, reconstruir e tal. Mas, ao mesmo tempo, você falou essa questão de que a lei tem um sentido atual. E outro problema que se põe é quando o que o senhor tocou aí. Se quer passar por cima do objeto. O Ricardo ele fala muito bem isso aí, que o sujeito, no caso da proposta da média filosófica, o objeto, na verdade, ele é o sujeito. Então, é como se você conversasse realmente com... Eu estou conversando com o senhor aqui, não, eu tenho que entender que você tem suas ideias, eu tenho as minhas, mas quando eu vou fazer uma leitura de você, eu tenho que respeitar que existe um você aí. E hoje, na minha visão, acho que esse é o problema do direito. O STF passa por cima, eu estou tentando articular algo nesse sentido na minha pesquisa, das possibilidades de sentido da lei para tentar fazer revolução social, talvez, em alguns sentidos. Que talvez seja necessário ou não, mas aí já não vou entrar também nesse sentido. Mas a questão é que desrespeitar as possibilidades, é o que o Humberto Eco chama nesse livro que você citou aí, de direitos do texto, né? Dizer que um figo, exemplo que ele dá da cesta de figos e da garrafa que você joga e tal, daqui a 70 anos, eu não posso dizer que um figo é uma fruta, uma massa e tal, mas eu não posso dizer que é uma faca. Se eu disser que é uma faca, é um problema. E eu acho que no direito hoje esse é um grande problema. Eu sempre fiz no ADO 26, que houve a criminalização da homotransfobia por sentença judicial, que já é uma ferida na legalidade, né? Um absurdo na minha visão. Enfim, que está lá na Constituição, o princípio da legalidade, e a criação do racismo social, que até então... É uma teoria que foi criada, ao que me parece assim, tem um texto do Alice Corbo sobre isso, por sentença. Eu acho que é a primeira teoria que eu vi que foi criada por sentença, sendo que há uma história através do termo racismo, né? Que está atrelado na luta negra. Então, eu acho que esse é outro problema, de você desrespeitar o objeto. Tem um sentido ali e eu não posso passar por cima. Não sei qual é... Você poderia dar uma opinião? Assim, eu concordo, mas tem um problema aqui que a gente tem que ter muita atenção e cuidado. Assim, desde o Hegel, não existe mais sujeito e objeto. Sujeito e objeto são categorias da filosofia moderna. Né? Se a gente pegar assim, todo o gesto do idealismo alemão, o que o idealismo alemão quer justamente estabelecer é ao fim da contraposição entre objeto e sujeito pela assunção da identidade de sujeito e sujeito. Né? Assim, desde o Fichte isso se desenvolve de maneira mais clara. Né? Mas todo o pensamento do século XX, se a gente pegar assim, desde o materialismo marxista, até o Freud, mas sobretudo a fenomenologia, não tem sujeito. Né? Ser aí uma categoria, né, assim, não é nem uma estrutura, né, não é categoria, uma estrutura que justamente quer esvaziar essa ideia de sujeito. Por quê? Sujeito, subjecto, que remonta ao hipocaimon grego, justamente estabelece aquele que subjaz, aquele que se sustenta diante do objectum, né, aquilo que se apresenta de forma contraposta. Né? Então, assim, o que a hermenêutica filosófica desenvolve é justamente a superação da tensão entre sujeito e objeto. São categorias que não mais existem. Por quê? Aquilo que é forjado historicamente abarca observador e observado. Né? Obra de arte e seu intérprete. Então, o que a interpretação faz é estabelecer um movimento, o jogo, a expressão que o Gadamer utiliza, né? É um movimento que justamente traga aquele que se apresenta perante a obra, ao mesmo tempo em que o sentido da obra se apresenta por conta própria. Mas, para o Gadamer, há um aspecto simbólico que liga observador e observado, porque o símbolo ele é justamente composto por duas metades que requisitam uma a outra para que ela se torne global. Né? Então, o caráter simbólico da interpretação é justamente ressaltado pelo fato de que, sem o intérprete, a obra não ganha voz.
mas, por outro lado, a interpretação dá voz à obra, já que a obra, por conta própria, não consegue se articular. Então, o caráter simbólico da interpretação afasta essa ideia de sujeito-objeto. Mas, claro, tem limites, que são limites da própria obra. Então, o que você narra em relação aos tribunais é justamente aquilo que o Gadamer chamaria de interpretativismo. O que é o interpretativismo? É tentar dizer o que a obra é, sem se atentar para o aspecto fenomenológico de acontecimento da obra. Porque a obra se apresenta enquanto tal. Você não pode dizer o que a obra é. A obra tem que se dizer por conta própria. Não é? Então, acho que esse bom caminho para vocês seria justamente perceber isso, que quando os tribunais tentam estabelecer, fixar o sentido sobre o texto, isso não é interpretação. Não é interpretação. A interpretação, volto a dizer, é abrir espaço para que o sentido do texto se auto-apresente. Ele se mostre por conta própria. E você acompanhe o movimento descrevendo o sentido que aparece. Fenomenologia é isso. É descrição dos campos intencionais que se auto-apresentam. Esse é o parágrafo 20 do Ideias 1. É a petição de princípio da fenomenologia, né? O princípio básico da fenomenologia é acompanhamento do campo de auto-apresentação dos entes enquanto tais, né? Então, assim, sujeito e objeto não cola mais, né? Assim, isso acabou ganhando força na hermenêutica jurídica a partir da recepção da obra do Lênio, né? O Lênio fala que separação sujeito-objeto, né? Mas a Lênio ainda crê que existe sujeito-objeto. Tem esses detalhes, né? Professor, mas isso não seria voltar para a ideia de interpretação como explicação? Interpretar seria acompanhar a obra e dizer o que a obra é? Cara, isso é a petição de princípio da fenomenologia. O que a fenomenologia faz? Você parar diante do fenômeno e perceber o seu modo de autodação. Por que não é explicação? Porque não é você, intérprete, que está posicionando o objeto. Explicar significa recortar o objeto no espaço, no tempo e descrever seu modo de ser. A fenomenologia tem em comum com o pensamento metafísico a necessidade de descrição. Só que a descrição é feita a partir do campo de autodação do objeto. Ou seja, não é você, intérprete, que posiciona o objeto. Ele se apresenta enquanto tal a partir do seu próprio campo de automanifestação. Então, tem uma diferença muito grande entre pensamento metafísico e fenomenológico por isso. Porque você acompanha aquilo que se mostra em si, por si e para si. Ô, professor, agora no direito, sendo um pouco pessimista, seria difícil chegar numa clareza dessa, porque tem um intérprete, né? E o intérprete ele tem um projeto de poder dele, né? Então... assim, mas esse cara não é um intérprete jamais, assim. Esse cara é um embuste interpretativo, né? O que ele faz não é interpretação. Com certeza não é interpretação. Eu entendo, mas haveria algumas... Dentro do direito, assim, da ótica do direito, você veria alguma proposta que pudesse permitir a interpretação? Não, é possível interpretação em todos os campos. A vida é interpretativa. Desde que se faça verdadeiramente interpretação. Não, mas é isso. Os profissionais do direito fazem, não é interpretação. É isso, mas haveria uma proposta para que conseguisse obrigar, talvez seja uma palavra forte, mas fazer com que o jurista verdadeiramente interpretasse, haveria um como, e não simplesmente colocasse o projeto de poder dele no texto? Assim, o texto da Constituição determina que ela deve ser fundamentada, a decisão deve ser fundamentada. O que é fundamentar? O que é de fato fundamentar? Fundamentar é você apresentar argumentos retóricos que, de certa maneira, levam a decisão que o intérprete tomou antes de lidar com o texto e antes de lidar com os fatos. Assim, se a gente for pegar para analisar as sentenças judiciais, a gente faz um desafio aí. 90% delas não tem fundamentação. Não tem. Não tem fundamentação. Por quê? O que é fundamentar? Você ter atenção àquilo que aparece enquanto tal. Mas o que aparece enquanto tal? Cara, são os fatos que são discutidos no processo por provas. São os textos do direito que precisam ser interpretados. Então, o como justamente se dá através da atenção ao que ali aparece enquanto tal. Assim, você tem atenção ao que é discutido no processo. Pega uma sentença judicial e vê se tem realmente atenção ao que é discutido ali no processo, do começo ao fim. Por quem advogou aí por 2 anos, o mínimo, sabe que não é bem assim que as coisas acontecem, né? Verdade. Vocês estão falando isso, eu estava pensando aqui, igual a extensão do conceito de contraditório. Né? As pessoas acham que contraditar é apenas refutar.
E isso não é o que está estabelecido, inclusive, hermeneuticamente, na Carta Constitucional, né? Contraditar é apenas um dos aspectos do contraditório constitucional. É você ir muito mais além, é retoricamente refutar todos os argumentos fáticos, jurídicos e probatórios ali descritos. Então, eu ouso até dizer, 99% das decisões, elas não são assim, né? Não são. Aquele princípio, principalmente estabelecido aí no artigo 489, parágrafo 1º do CPC, né, princípio da fundamentação ou fundamentação-resposta, é um princípio que realmente ele é um tiro no pé, porque, inclusive, na época, não sei se vocês recordam, naquele período de vacatio legis, do antigo para o novo CPC, as associações de magistratura ficaram doidas, tentando impugnar esse dispositivo e tal, porque isso mudaria toda a arte de julgar. Você tocou num ponto interessante, Rafael. O Lênin, por exemplo, é um autor que critica muito a ideia de subsunção. Porque se tem aquela ideia que subsunção é a aplicação do texto mecanicamente ao fato. Se você for pegar um texto assim, do Karl English, não sei se vocês conhecem, Introdução ao Pensamento Jurídico, o English vai descrever o que é subsunção. Subsunção é você apresentar as características que permitem que aquela espécie seja alocada no todo. E para isso é preciso que você descreva especificamente cada uma das características para que essa espécie seja subsumida, alocada, tomada por elemento do todo. Então você precisa apresentar a descrição de essência. Você altamente fenomenológico. Então, assim, a subsunção não é ruim. O que eles chamam de subsunção, talvez. Sabe? Então, a discussão da hermenêutica jurídica passa muito por isso. Assim, se demonizou a ideia de subsunção. Mas, na verdade, não se entende o que é subsunção. A partir do momento em que se entende verdadeiramente o que é subsumir, meu amigo, se uma decisão fosse feita com subsunção, eu te garanto que ela ia ser bem melhor do que muitos que acontecem por aí sem subsunção. Verdade. Mas é isso, Isaac. Obrigado. Obrigado, professor. Eu não vou perguntar mais nada, senão eu vou lhe arguir aqui para vocês se esclarecer um bocado de coisa que eu quero escrever aqui. Vou deixar os colegas. Voltaram com o sujeito aí, tá certo. Obrigado, Isaac. Obrigado, PC. Edson, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Adorei a aula, achei magnífico e a fama, né, que o professor Rafael colocou para a gente aqui, de fato é verdadeira, né? Porque... Não é porque ele é meu amigo, assim. Isso ajuda, mas não deixa de ser verdade. Mas a pergunta que eu quero fazer é a respeito do ciclo hermenêutico, né? E a relação entre parte e universal. Porque eu tenho uma dificuldade grande de perceber o universal, né? Porque quando eu paro para pensar que o Heidegger fala que o fenômeno se apresenta sempre em partes, né? Que nunca se apresenta como um todo, e como seria então possível conhecer universalmente determinado fenômeno, já que ele sempre se aparece em partes? A resposta que me parece, que me apresentou, é a partir da história, talvez. O que o senhor diz a respeito? Uma pergunta interessante. O que acontece? O problema do universal é um problema que os gregos já desenvolviam com a ideia da coinonia, né? Platão está dizendo, por exemplo, na ideia de ideia, que a ideia sempre aparece articulada com o elemento universal. Os medievais ficam loucos com isso, né? Se a gente pegar o Ockham, assim, a crise dos universais é justamente a tentativa de dizer que não há universal, só há individual. Então não tem, por exemplo, o gênero homem. Existe aqui, Rafael, tal, eu aqui. Não tem essa ideia de humanidade. Existimos nós aqui agora. Então você sai do universalismo pleno grego e vai para o individualismo contra o universal dos medievais. O que o Heidegger vai dizer? Assim, antes do Heidegger, né, a própria hermenêutica clássica vai dizer o universal ele foi problematizado, sobretudo, pela questão do acesso. A grande questão do universal é justamente como se ter acesso a esse universal. Esse é o problema da filosofia moderna típica, né? Assim, para o Descartes, por exemplo, o acesso à realidade exterior partiria justamente as categorias universais da razão, que é um problema do kantismo como um todo. O Heidegger, por exemplo, vai dizer, olha, não tem essa questão de universal particular, porque o modo de aparecimento da parte é sempre articulado imediatamente com o todo. E esse todo é o mundo histórico.
Então, não tem fenômeno que não apareça articulado imediatamente com o todo da vida. Né? Assim, um exemplo heideggeriano para ficar isso mais claro. Se a gente pega os parágrafos de Ser e Tempo sobre a lógica da ocupação, né? Você olha para um ente que caneta. Né? Assim, eu vejo caneta, mas eu não vejo especificamente esse ente nas suas propriedades substanciais. Quando eu olho para a caneta, eu não penso assim na composição dela. Eu não penso se ela é feita de plástico, se ela é feita de metal, sabe? Eu olho para a cadeira e imediatamente eu vejo um utensílio que serve para algo. Eu olho para a caneta e vejo que é um ente que serve para escrever. E quando eu olho para a caneta, imediatamente o contexto vital da caneta ele é articulado de uma forma mais ampla, porque caneta remete a papel. Papel remete a um espaço de concentração intelectual. Concentração intelectual remete, por exemplo, para escritório, remete à universidade, remete à escola. Ou seja, eu nunca tenho ente tomado na sua particularidade. Ele sempre se apresenta a partir de uma lógica mais ampla que aparece imediatamente junto a ela. Isso que é a ideia de círculo hermenêutico. Então, Heidegger vai dizer que existe sempre uma rede referencial que é apoiada, essa é a palavra essencial, no horizonte. O que é o horizonte? O horizonte é justamente essa camada de sentido mais abrangente que, em tese, não se apresenta sensivelmente. Quando a gente olha para a caneta, a gente não percebe o horizonte da caneta. Mas a caneta só se mostra enquanto caneta, enquanto ente que serve para escrever, porque o horizonte aparece junto a ela. Só que esse horizonte, é o problema do universal, ele não é passível de descrição pormenorizada. Eu não consigo descrever o horizonte. Mas, por outro lado, o horizonte se apresenta em meio aos objetos. Então, o universal é meio que desdramatizado, porque quando eu vejo o particular, imediatamente eu sou lançado com um contexto mais amplo no qual esse particular se articula e sem o qual esse particular não seria percebido na sua particularidade. Volto a dizer, eu só reconheço esse ente como caneta porque eu estou amparado numa rede remissiva mais ampla que não se mostra aos meus olhos sensíveis. Essa é a ideia de horizonte, essa é a ideia do universal. Então, quando Heidegger faz isso, ele desdramatiza o problema do acesso à filosofia moderna. Porque a filosofia moderna pensava no sujeito que precisaria se lançar as coisas. Eu não preciso mais de um método que me ligue às coisas, porque as coisas já se mostram enquanto tais imediatamente ligadas a mim. Eu não preciso de um elemento que me ligue às coisas, porque as coisas já se mostram articuladas numa cadeia mais ampla a mim. Essa é a ideia de fenômeno e essa é a ideia de ciclo hermenêutico. É o exemplo do martelo que o Heidegger usa no É o livro, martelo né? martelar, né? Assim, né? Na origem de Ser e Tempo é o martelo martelar. Na origem da obra de arte é o sapato do camponês, né? Da tela do Van Gogh, né? Eu vejo o sapato e vejo o mundo do camponês, mas ao mesmo tempo eu tenho uma contenda entre mundo e terra, porque apesar de eu ter a remissão da rede referencial prática do camponês, o mundo do camponês não é passível de penetração decisiva. Eu não consigo ver o mundo do camponês como um todo. Eu sempre tem um elemento de contenção, como se fosse um biombo, que é a terra. Esse elemento que não é suscetível ao cálculo, né? O elemento da incalculabilidade. Daí vem a articulação lá do Contribuições à Filosofia, do tema da quaternidade, né? Dos deuses, né? Do sagrado, do mistério, né? O mistério é um elemento de terra. É justamente esse elemento que não é passível de mostração decisiva e definitiva, uma vez por todas, né? Então você tem na obra heideggeriana todo esse aspecto universal que é desdramatizado. Você não precisa mais passar pela dimensão do acesso para que ele se mostre enquanto tal, porque ele já se apresenta enquanto tal para mim, imediatamente. Acho que é isso. Ok. Obrigado. Professor, seu microfone está Está desligado. fechado, Rafael. Desculpa, gente, sempre esqueço. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu tenho, professor. Você tem, Fernando? Desculpa, eu não vi sua mão. Fica Não, sem problema. Fica à vontade. Até seguindo um pouco a pergunta do Edson, professor, num caso que a gente encontra aí um conceito que deveria ser universal, ou pelo menos deveria ter uma aplicação universal para a gente, isso em termos internacionais, só que esse conceito, esse termo, esse utensílio, né, ele é limitante. Como que a gente pode fazer para romper isso e chegar e ampliar esse sentido, esse contexto, dentro do fenômeno do Ponty ou do Gadamer, né? Porque eu estou trabalhando, eu gosto de trabalhar muito um e outro, assim, e eu queria entender um pouco mais na percepção do Gadamer e na percepção do Ponty, que é meu marco teórico também, inclusive. Você falou Merleau-Ponty? Sim. Tá, deixa eu ver se eu entendi essa pergunta. Você quer saber como seria possível uma ampliação? Sim.
Tá, vamos lá. Pegar, assim, parte do Gadamer inicialmente, né? Aquilo que se mostra a partir do horizonte hermenêutico histórico. Essa é uma tese que o Gadamer compra de tabela do Heidegger, né? Então, a aparição do ente desarticulado da sua cadeia referencial mais ampla. Bom, como então permitir uma nova voz, vamos dizer assim, uma rearticulação desse sentido, né, que fosse passível de ser reutilizado em outras situações distintas? Acho que a pergunta vai muito por aí. O Gadamer vai resolver isso pelo velho problema da fusão de horizontes. Então, vejam bem, a interpretação que se obtém a partir da fusão de horizontes ela é sempre temporária, porque o ser da obra é marcado pela categoria da festa, uma categoria que o Gadamer tirou lá do Kierkegaard. Né? O que é a festa? Assim, festa é aquela data, vamos pegar o Natal, ela é celebrada todo ano, mas ela é sempre celebrada de forma distinta, ainda que eu tenha retomado do evento festivo. Então, ela tem a mesma estrutura, mas que se concretiza de forma distinta na história, na recepção. Né? Então, para o Gadamer, a festa é paradigmática para aquilo que acontece na interpretação. Então, uma fusão de horizontes, ou uma interpretação que se chegue a partir da fusão de horizontes, ela nunca é definitiva. Daí, todo o modelo da dialética aberta que o Gadamer tira do Platão, né? Aquela questão do diálogo que não tem fim. Então, o Gadamer está dizendo que essa voz que se forma da obra, ela nunca é definitiva, porque lá na frente, ela pode ser articulada ou concretizada de forma distinta. Como eu vou ter uma tradição interpretativa boa? Se eu sigo o ser da obra em questão, mas eu posso ter uma voz da obra articulada de forma totalmente distinta. Então, esse é um problema. Um problema sério no Gadamer. Que problema é esse? É o risco do relativismo. E do relativismo não diria, mas o processualismo sim. Porque eu nunca tenho a voz definitiva da obra. Eu tenho interpretação, 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 interpretação. Então, o Gadamer ele tenta resolver o conteúdo da interpretação pela fusão de horizontes. Mas a gente não pode negar que nunca há a obra definitiva, a obra sempre aberta. Então, a universalização ou a utilização, a transposição de um construto, de uma interpretação para outras situações é possível, a depender do modo como se estabelece o jogo interpretativo. Então, você tem apropriações distintas da tradição, e sim, apropriações totalmente canônicas. Vamos pegar, por exemplo, os intérpretes do Kant. Você pegar o Loparic. O que o Loparic faz com o kantismo é uma coisa assim, absurda. Assim, ele dá uma reviravolta completa nas categorias kantianas. O Guerroux com Descartes. Assim, você pode discordar do Guerroux, mas a leitura que o Guerroux tem do Descartes é uma coisa totalmente insana, totalmente revolucionária. Então você pode ter uma interpretação que é canônica, que repete a escola, ou você tem a interpretação que estabelece uma forma de violência com o texto, mas que estabelece uma nova voz do texto. Então, o bom da hermenêutica gadameriana é isso. Você pode ter distintas interpretações e, por consequência, distintas vozes da obra a partir da sua recepção. Algo semelhante acontece com o Merleau-Ponty. Vamos pegar assim, dois textos assim, que são formidáveis do Merleau-Ponty. Vamos pegar o Olho e o Espírito, vamos pegar o Visível e o Invisível. E o Merleau-Ponty vai dizer, eu nunca tenho a percepção definitiva. Essa é uma tese que não era Merleau-Ponty, claro, a tese do Russell, né? Se você pegar a quinta meditação cartesiana, o Russell vai dizer que eu sempre tenho o aparecimento frontal da coisa e tenho, ao mesmo tempo, uma zona de penumbra. De modo tal que o fenômeno depende da invariante eidética que se estabelece em minha redução transcendental. Então, eu preciso colocar a coisa em questão, girando os perfis de aparecimento da coisa, para que eu consiga encontrar a visão de essência, que é justamente esse elemento invariável na variação, uma expressão do Russell. Merleau-Ponty retoma esse tema, né? E, claro, o ato intencional privilegiado por Merleau-Ponty é a percepção, né? Desde a fenomenologia da percepção, né? Então, eu sempre tenho o aparecimento frontal da coisa. Eu preciso, então, corrigir a percepção a partir daquilo que se auto-apresenta em meio ao ato intencional de perceber. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho aquilo que o Merleau-Ponty chama de quiasma, né? É justamente esse ponto de entrecruzamento, a palavra quiasma é isso, entrecruzamento entre o visível e o invisível. O invisível é justamente esse elemento de ordem ideal que é apoiado no horizonte. Então, aquilo que se apresenta em corporeidade, em interlocução com seu horizonte. Né? O Merleau-Ponty é um autor que conseguiu atualizar a ideia de interpretação kinestésica do Russell. Né? Porque quando eu percebo o tato, por exemplo, o toque, eu acho que eu sou simplesmente um corpo, mas eu sou um corpo vivo. Porque quando eu percebo,
não só o sujeito, vamos dizer assim, o observador percebe a coisa, mas ao mesmo tempo o percebido ele altera o sistema perceptivo do percipiente, né? Uma mão que toca a outra. A mão esquerda sente o toque da direita, mas ao mesmo tempo a mão direita é tocada pela mão esquerda. Então eu tenho um intercruzamento entre percebido e percepção que não pode ser dispensado. Então, essa percepção nunca é definitiva, porque eu sempre tenho esse elemento de intercruzamento do ideal, que por sua vez repousa no horizonte, que aparece em reiteradas e sucessivas percepções. Então, a transposição para contextos distintos, universalizáveis, é possível, é permitida justamente se eu tenho atenção intencional ao ato de perceber. Eu nunca vou ter uma percepção, primeiro, igual a outra, e segundo, eu nunca tenho uma percepção definitiva. Porque, assim, a expressão que o Merleau-Ponty toma emprestada do Husserl, né? Eu nunca tenho corpus, eu tenho Leib, né? Que é o corpo vivo. Corpo vivo. Né? Então, a percepção é a percepção que se faz com o corpo, que é um corpo vivo, assim, que não é simplesmente um pedaço de papel, sabe? Um pedaço de madeira. Ele também ele é tocado pela sensação, né? Então, acho que é um pouco isso. Não sei se eu consegui te responder, assim, de maneira adequada, mas são dois autores que têm a mesma tradição fenomenológica. Todos eles devem muito ao Husserl. Todos eles partem do Husserl. Sem o Husserl, a gente não consegue entender o que está em jogo com nenhum dos dois. Edson, você tem mais alguma pergunta? É que você está com a mãozinha levantada ou não? Professor, porque o professor Paulo César falou algo aqui que me tocou, e se eu não perguntar, eu vou acabar não dormindo essa noite, então não, você tem melhor que eu pergunte. Exato, não queremos esse problema. Né? Professor, o senhor disse que seria impossível aplicar uma hermenêutica filosófica ao direito, né? Mas por que isso? Eu tenho tanta esperança que isso seja possível, sabe? Bom, assim, eu preciso até assim, retificar o que eu disse. Assim. Eu acho que a hermenêutica filosófica pode ser aplicada ao direito, com certeza, mas não no interior da hermenêutica jurídica. Essa é uma tese assim, que eu discuti muito com o Ricardo por muito tempo. O Ricardo pensa diferente, por exemplo. O Ricardo escreveu sobre isso. Eu acho que um modo de hermenêutica filosófica ser utilizado no direito é no interior da filosofia do direito. O que a doutrina faz, por exemplo, é hermenêutica filosófica sem perceber. Pegar assim, a filosofia do direito. Quando a filosofia do direito faz história da filosofia do direito, quando ela apresenta assim, as teses da justiça do Platão, do Aristóteles, sabe, do Kant, o que ela está fazendo não é simplesmente realizar historiografia. Ela está permitindo que a obra do Platão, a obra do Kant, adquiram novas vozes em meio ao espaço aberto pelo intérprete do direito, pelo historiador da filosofia do direito. Então, assim, existem vários autores que escrevem sobre Platão, mas a minha voz do Platão, a sua voz do Platão e a voz do Rafael do Platão são distintas, porque são modos distintos de concreção do Platão. Quando isso acontece, a obra do Platão ganha nova face, ganha novo corpo. Isso é hermenêutica filosófica. Porque a filosofia do direito não percebeu até então que o discurso sobre o direito feito pela filosofia do direito não só apresenta o direito, mas é também responsável por dar corpo ao ser do direito. Então, o ser do direito e o ser da justiça acontecem em meio ao discurso estabelecido pela filosofia do direito. Isso aqui é hermenêutica filosófica, porque eu tenho um encontro entre intérprete e obra. E o intérprete não está simplesmente reproduzindo a obra, ele está gerando espaço para que a obra se constitua em meio à linguagem utilizada pelo intérprete. Isso é hermenêutica filosófica. Né? Assim, essa é a tese do Gadamer, porque todas as ciências podem ser hermenêuticas, desde que elas tenham atenção ao horizonte histórico de colocação de questões. Né? Então, eu penso que a hermenêutica jurídica, ela dificilmente se compatibilizaria com a hermenêutica filosófica. Por quê? Por determinação constitucional, a hermenêutica jurídica tem que ser metodológica. E não é ruim que ela seja metodológica. Sabe? A gente não precisa jogar fora a criança com a água, sabe? Não é ruim ter uma hermenêutica jurídica metodológica, não. O que é ruim é a hermenêutica metodológica mal feita, que é o que acontece no interior dos tribunais. Mas, por outro lado, achar que a técnica jurídica de interpretação de aplicação no direito ela pode se compatibilizar com a hermenêutica filosófica, eu acho um pouco demais, sabe? Eu acho, assim, tem toda a consideração pela obra do Lênin, mas tem muita coisa que não me convence, sabe? Se a gente for nos autores, a gente vai ver que não é bem isso que está em questão, não, sabe? Eu vejo muita dificuldade de compatibilizar as duas realidades, porque a técnica jurídica, volto a dizer, é metodológica por natureza. Não tem como. Se você não fundamenta
se apoiando, sabe, descritivamente em fatos e regras, o seu texto não tem fundamentação. Então, eu acho que no interior da aplicação jurídica é difícil utilizar a hermenêutica filosófica. Mas, claro, é uma mera opinião da minha parte, né? Tem muita gente mais gabaritada do que eu que pensa diferente, claro. Né? Pessoal, mais alguma? Isaac? Olá, o Isaac está revoltado. Vou tomar mais tempo, não. Vou tomar mais tempo, não. Então, sempre, para resumir, sempre se acha que no direito, ou determinação constitucional, etc., não tem como não se falar em método. Não é isso? Porque, por exemplo, essa era a minha proposta original, até conversei muito com o professor Daniel sobre isso. Aí ele acha que em hermenêutica, ao que eu entendi, filosófico, por exemplo, falar de método é subir um monte errado. Não é isso? Com certeza. A hermenêutica filosófica não se compatibiliza com método. Isso, com a ideia de método. Eu acho que se compatibiliza, sim, com essa questão de limite que o objeto vai dar. Eu acho que método não, mas dá para a gente fazer alguma coisa ali, né? Achar alguma coisa ali. Mas, então, sem se tratando de hermenêutica jurídica, no direito brasileiro, como ele está hoje, não tem como fugir do método. Não tem como aplicar. Você acha que não tem como? Assim, a gente tem aquela ideia de método, Isaac, do Carlos Maximiliano, sabe? Método literal, histórico, sociológico, finalístico, né? Lógico. Assim, vá lá, você não precisa utilizar esses tipos de método. Mas o que é método? O que é método? Assim, a questão foi, o que é método? Sabe? Os portugueses chamam a filosofia do direito de metodologia jurídica, que é o texto do Karl Arens, por exemplo, traduzido para o Brasil, né, metodologia jurídica. Metodologia é sinônimo de ciência do direito. Método, literalmente, caminho para. Então, a hermenêutica jurídica é metodológica, não porque ela emprega o método filológico, o método lógico, o método finalístico, mas porque o intérprete ele precisa apontar os caminhos que ele percorreu para que ele chegasse àquela decisão e não outra. Isso é motivar. É apresentar, né, os rastros que você percorreu para você chegar àquele resultado. E por que aquele resultado deve ser seguido para os jurisdicionados? Por que aquele resultado deve vincular? Sabe? Então, assim, ela não tem, penso eu, ela não precisa ter vergonha de ser metodológica, desde que se entenda adequadamente o que é método. Se você utilizar a ideia de método da hermenêutica do século, sabe, do começo do século XX, usar o Carlos Maximiliano, aí sim, realmente, a gente precisa rever muita coisa. Mas, se você entende método como a identificação do procedimento seguido para a construção da teoria da decisão, aí sim, ela não tem por que ser metodológico. Não tem por que ter medo de ser metodológico. Sabe? Então, depende do modo como se entende método. Então, assim, tanto isso é verdade que as modernas teorias da hermenêutica jurídica se apresentam como teorias da decisão judicial. Todas elas são teorias que discutem formas de método. Você vai pegar assim, o Alex, você vai pegar o Habermas, você vai pegar o Klaus Ginter, sabe, o Dworkin. Assim, eles não usam o método lógico sistemático, mas eles desenvolvem a forma de método. Sabe, a metáfora do juiz Hércules. Cara, é um método. Um método, um caminho, uma estrutura de fundamentação. Sabe? Então a gente não precisa ter medo, sabe, de nem tanto ao céu, nem tanto à terra, sabe, Isaac? Você pode dormir sossegado que seu trabalho tem como ser desenvolvido, sabe? Não precisa ficar desesperado, não. Valeu, você. Pode falar, Fernando. Ou seja, professor, então a gente consegue utilizar a hermenêutica filosófica para discutir os temas, as teses, e aplicar no final da nossa tese, dissertação, alguma compreensão técnica. A solução para os dois, dentro de uma perspectiva, né? A gente não precisa matar um ou outro, né? Não, pelo contrário, os dois se compatibilizam de uma forma muito tranquila. Sabe, o modo como nos últimos anos se criou essa tensão entre hermenêutica jurídica e hermenêutica filosófica deveria levar a um caminho de tentativa de unificação, não de separação, de complementação, exatamente isso. Né? E se o modo como isso aconteceu de forma mais clara foi no interior da hermenêutica constitucional. Por quê? Porque a hermenêutica constitucional não podia continuar usando os mesmos métodos do direito privado. Os alemães perceberam isso. Verdade. Mas se a gente lê, por exemplo, um texto do Virgílio Afonso da Silva, em que ele vai comparando os métodos do Conrad Hess de interpretação da Constituição, são os mesmos métodos da hermenêutica clássica. Sabe? Então, assim, não tem tanta diferença assim, sabe? Vocês conhecem esse texto, né?
tem um texto do Virgílio, que é um texto magistral, que ele vai mostrando assim, olha, não tem muita diferença não. Os métodos do Conrad Hess, força normativa da Constituição, interpretação conforme, unidade funcional, sabe? Não tem muita diferença da hermenêutica clássica, não. Verdade. Ou seja, o método permanece. Né? É porque a gente, pelo menos assim, de vez em quando aparece um autor, talvez, acho que por ter lido um pouco o Lênio, dá uma sensação de que hoje a gente quer juntar algo que não possa ser juntado. Né? E todo mundo tenta fazer um esforço de juntar as duas, só que quando você vai ver, cada um tem o seu lugar. A gente que está fazendo uma confusão técnica, né? De como usar cada um deles. Né? Sabe, acho que tem toda uma questão de recepção dos textos de hermenêutica filosófica. Uma leitura talvez apressada, sabe? Acho que o primeiro exercício seria ler os autores de novo. Eu ouso dizer que, na minha opinião, o grande problema é a falta de compreensão. A verdade é essa, é a falta de compreensão. Dos autores, você diz. Dos autores. Então, assim, quando a gente trata de hermenêutica jurídica, a gente vê já alguns autores, claro, já mais avalizados, ou seja, expertos nos assuntos. Não são todos, mas você vê que tem muita gente. Mas quando se já trata de hermenêutica filosófica, e aí a pessoa pensa em adentrar na hermenêutica filosófica, aí ela para e fala assim, não, isso é impossível ser complementar. Não é que é impossível. Às vezes é uma falta de compreensão. E isso vai muito também da dificuldade de entender os termos. Né? De entender os termos, de entender... ou de ter realmente um preceptor, né, como o PC, para poder passar para a gente, ou o Ricardo, para poder passar para a gente realmente o caminho das pedras, isso faz toda a diferença também. Você tocou num ponto interessante, né, do ponto do intérprete, né, da mediação. Em termos de interpretação heideggeriana, não tem melhor intérprete no Brasil do que o professor Marco Antônio Casanova. Casanova é o melhor intérprete do Heidegger disparado, então, assim, se vocês têm dúvidas em relação à obra heideggeriana, sabe, que era uma leitura diferente, uma leitura séria, o Casanova é o maior tradutor de Heidegger do Brasil, né? Então, eu recomendo a obra do Casanova, sobretudo Mundo e Historicidade, sabe, os 2 volumes dos comentários da Ser e Tempo. Quem entender Heidegger, estuda o Casanova. Ali, É verdade. que a coisa é séria, né? É verdade. Pessoal, mais alguma pergunta? Bom, então vamos deixar o PC agora descansar, né? Talvez... Tem aula hoje, PC, ainda? Não, hoje não. Hoje vai ser a última. Hoje está descansado, então tá bom. PC, olha, de coração, muito obrigado. Eu sei que você já, não só como professor convidado, que já foi dessa disciplina, sempre está aqui conosco, sempre, esse mês passado com o professor Daniel, agora esse mês comigo, os outros com o professor Ricardo, enfim... Te agradeço muito, né? Não só pela nossa amizade, mas pela aula realmente que você sempre vem aqui a dar para a gente e a contribuir com esses temas aí. Muito obrigado. Espero que da próxima vez a gente possa, pelo menos, encontrar pessoalmente, né? Tomar um café, bater um papo aí. Já faz tempo que a gente... essa pandemia acabou afastando todo mundo, né? Até da nossa própria família a gente se afastou, dependendo da situação aí de muitos, né? Então... Espero que agora a gente possa ter um novo normal, né? E ter uma vida que segue aí. Gente, obrigado. Só lembrando para vocês, o professor PC, ele autorizou a gravação. Então, essa aula está sendo gravada, tá? Depois eu vou ver uma forma também de disponibilizar para vocês que, né, assistirem quantas vezes quiserem. E também aqueles que, infelizmente, não puderem comparecer, também poderem, né, ter acesso a essa aula aqui síncrona nossa. Gente, obrigado. Até a nossa próxima sessão. Forte abraço. PC, muito obrigado. Valeu, viu? gente. Obrigadão. Precisando Abração, gente. Abração. Obrigado, professor. Obrigado, boa noite. Obrigado, Boa noite.